no Campeonato Brasileiro vai ser na 35ª rodada, quando o Flamengo vai enfrentar o Bragantino, fora de casa, e o Atlético Mineiro vai enfrentar o Fluminense, no Maracanã. Então vai enfrentar dois times, primeiro o Bragantino, que é um bom time que a gente vem acompanhando aí no retorno do Campeonato Brasileiro. E o Fluminense agora cresceu nessa reta final e está querendo cravar pé e até mesmo buscar aí uma classificação à fase do tricolor, né? Exatamente. Uma passagem direta para a fase de grupos da Copa Libertadores da América. Então acho que o pulo do gato pro Inter vai ser nessa rodada, quando o Inter joga, se não estou enganado, contra o Sport, inclusive no Beira-Rio. O tricolor tá com problema de preparação física, então tá com a musculatura fraca, daqui um pouco um puxão de tapete, ele não consegue se equilibrar, Aí ele cai. O problema do Grêmio tá... o Grêmio parece... Eu acho que internamente o Grêmio sabe qual é o problema. Eu acredito que sim, porque... Quando o Grêmio a julgar pelo movimento do final de semana, ele deixou o preparador físico em Porto Alegre trabalhando o grupo principal. Com alguns jogadores, né? Lucas Silva, o PP e o Diego Souza, fazendo um trabalho especial aqui em Porto Alegre com o preparador físico. Mas eu quero entender que internamente o Grêmio sabe o problema, né? Porque externamente, quando fala... não acaba sempre jogando alguma cortina de fumaça, dá uma curva aqui, uma curva ali, principalmente nas declarações do Renato. Eu acredito que internamente o Grêmio sabe o problema. O Cristiano disse assim, já era esperado que o Flamengo fosse ganhar do Sport. Em realidade, assim, do ponto de vista teórico, olhando na corrida, sim. Mas as rodadas das últimas semanas, ou da última semana, dos últimos 15 dias, têm demonstrado que a lógica nem sempre tem confirmado. Os times da ponta têm tropeçado bastante. E é por isso que o Inter cresceu na parada, porque a lógica não tem confirmado. Exceção a ele, Inter, que tá ganhando. E também não era lógica, né? Mas eu não sei se o Flamengo agora não... Eu acho que o efeito Inter... Quando lá, contra o Boca, o Abel disse que a página foi virada, eu acho que aconteceu o mesmo com o Flamengo. Pela atuação nos últimos 2 jogos, com o time jogando muito bem, eu acho que o Flamengo, eu não sei se os caras não se fecharam no vestiário, assim como o Inter conseguiu fazer isso, o Flamengo fez o mesmo. Então, o Atlético eu não confio muito, mas o Flamengo tem... Todo mundo se fechar no vestiário, fizer pacto pra isso, termina o campeonato agora. Não. O Bragantino se fechou no vestiário e cresceu. Não, mas quando se tem potencial, Cristiano, e isso acontece, o resultado quando o time tá caindo pra Série B? Mas aí não tem potencial. O Fluminense aquela vez do eu acredito, conseguiu. O Fluminense é aquela vez. Quando tem potencial e os caras se fecham, aí tu consegue uma arrancada, como o Flamengo tá começando agora. Mas tudo depende do Inter. Quem manda nesse Campeonato Brasileiro é o Inter. Rabazzoli, buonasera. Tudo bem, Zé? Bom dia. Tu tá no B? Grande abraço a todos, ao lado de Carlos Guimarães. Queremos vocês nesse debate aí. O Flamengo é um inimigo perigoso, né? E teve muita facilidade contra o Sport ontem. Eu vi o primeiro tempo, durante a apresentação do Guaíba Esportes, o Flamengo fez 2-0 e poderia ter feito 4 ou 5 no Sport. Claro que passa pela qualidade, principalmente do quarteto ofensivo do Flamengo, mas também pela fragilidade do Sport, que claramente desde o início fez um jogo só para se defender, levou um gol com 4 minutos e aí a estratégia do Sport foi pro ralo. O Flamengo teve muita facilidade e chama atenção que o Flamengo cresce quando tem seu quarteto ofensivo jogando junto. Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabriel Barbosa. O Gabigol ficou um tempo lesionado e agora ele voltou, tá readquirindo ritmo e o Gabigol tá jogando muita bola. Ele tem contribuído com assistências, tem marcado gols. E na última derrota do Flamengo para o Atlético Paranaense, por 2-1 em Curitiba, o Flamengo não contou com Bruno Henrique. E nas últimas vitórias teve o seu quarteto ofensivo. Então o Flamengo, quando tem Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabriel juntos e com Pedro no banco, é um time muito perigoso e um time que vai somar pontos até a reta final do Campeonato Brasileiro. Eu acredito que o título ficará entre Inter, Flamengo e Galo. Lembrando que o Inter pega o Atlético Paranaense na quinta-feira, jogo com a arbitragem do Ricardo Marques Ribeiro, um árbitro polêmico no jogo do Inter. O Atlético Paranaense é o terceiro melhor do retorno, vem crescendo num bom trabalho do Paulo Autuori. O Flamengo tem clássico com o Vasco e o Atlético Mineiro pega o Goiás fora de casa. Ô Zé, eu acho que... Seguinte, o Flamengo é o grande rival pelo confronto direto, tá?
São 4 pontos a diferença. Mas a diferença, caso tenha uma vitória, a diferença pode cair para 1 ponto num jogo, se o Flamengo derrotar o Inter. Então, o Inter tem que trabalhar com a margem de 1 ponto nos outros 4 jogos restantes, tá? Deixa eu pegar aqui direitinho a classificação, até porque eu vou abrir aqui. Faltam 5 jogos, tá? Um é morto, é o confronto direto. Tem 4 jogos para manter uma diferença de 1 ponto em relação ao Flamengo, para que a margem seja segura quando eles se encontrarem. Essa diferença de 1 ponto, ela já vai para a banha se o Inter, na próxima rodada, por exemplo, empatar e o Flamengo vencer. Mas Pode o Flamengo acontecer. também tem carne de pescoço, porque ele tem um Vasco que está correndo o risco de cair e que vai fazer um jogo de vida ou morte. O Flamengo tem o independente de Bragantino. tabela. Depois tem o Bragantino. O Flamengo pega o Bragantino. Independente de tabela, de força de adversário, tá? Tratando assim, numa frieza matemática, tá? Supondo que na próxima rodada aconteça o empate do Inter, pode acontecer. Acho que não acontece. Acho bom resultado. Pode acontecer. Nem tanto, vou te explicar por quê. Se o Inter empata, fica com 66. O Flamengo vence, o Bragantino vai para 63. O Flamengo pega o Vasco. É verdade, pega o Vasco. O Flamengo pega o Vasco, vai para 63, tá? 4. Vai para 64. Isso. O Inter empata com o Atlético Paranaense, vai para 66. A diferença cai para 2, tá? Supondo que todos façam o mesmo resultado nas outras rodadas e no confronto direto o Flamengo, se vencer o Inter, passa o Inter. Porque sai de 2 pontos. Não, mas o Flamengo no meio do caminho pega Bragantino. Eu acho que tem confronto contra o São Paulo, que busca uma vaga no G4. Última rodada. E depois do Atlético Paranaense, o Inter pega o Sport no Beira-Rio. Então, nos próximos 6 pontos, conquistando 4 pelo contexto, eu acho que é excelente pro Inter, tendo em vista o potencial do Atlético. Eu acho que o Inter tem que fazer a mesma coisa que o Flamengo faz, para não depender do confronto direto. Eu Única e exclusivamente. Eu acho tudo bem. O Ravazoli trouxe os números do Atlético aí, 3ª melhor campanha no retorno. Só que o Atlético é o 5º pior ataque, tem 31 gols marcados. Mas o momento. E tomou é 31 gols. Não, Cristiano. tá bom, o recorte é positivo. O recorte é positivo do Inter O também. Inter também, claro que sim. O Atlético tá preocupado. Atlético é a melhor defesa. Esse jogo do Inter. Ao lado do Inter. Mas é o ataque não fez 31 gols. Sim, sim. Não faz, claro, tem os times do rebaixamento ali, Bahia e A Fortaleza. distinção é que os adversários do Galo são mais frágeis que os do Flamengo e do Inter. Não, eu tô Mas aí falando que eu tô do dizendo. Atlético Paranaense que o Inter vai enfrentar. O pulo do Esse gato. Atlético, o Inter tem condições de ganhar. O pulo do gato é a 35ª rodada pro Inter. O Flamengo vai jogar fora de casa, vou repetir aqui, contra entendi, o Bragantino. E o Fluminense vai receber no Maracanã o Atlético Mineiro. E o Inter vai jogar contra o Sport no Beira-Rio. O Cristiano tem razão quando ele diz que o Inter pode ganhar. Claro que pode ganhar, foi lá e ganhou do São Paulo, que estava no auge. Mas na comparação, o que Era o líder quando ganhou do São Mas- Paulo. na O Inter comparação, fez o que a por gente méritos, pode dizer é que o adversário do Flamengo, o Vasco, é difícil pela rivalidade, pela situação do isso aí. Vasco. Só pela mas, rivalidade Mas também. do Sim, ponto de porque- vista técnico, o Atlético é melhor time que o Vasco. Então Com o Inter certeza. tem um adversário mais duro que o Flamengo. Não, o Luxemburgo, ele não vai querer entregar um de barbada pro Flamengo. O Vasco, por toda a rivalidade, vai querer fazer uma guerra, mas é aquilo. Os caras não vão começar a jogar bola do dia pra noite. Até porque vale o rebaixamento pro E Vasco. vale o rebaixamento, óbvio. O Vasco tem que sair dessa situação e vai pegar o Inter daqui a pouco. Depois pega o Inter também. O meu ponto, tá? Independente dos adversários, o meu ponto, ele é com relação a não deixar para resolver no confronto direto. Não, tem razão, tem razão. Esse é meu ponto, tá? O Bruno falou que o empate contra o Atlético é bom devido a possivelmente circunstâncias do adversário, boa campanha, etc, tá? O Flamengo pega o Vasco. E, eu repito, em termos matemáticos, se o Flamengo vencer o Vasco e o Inter empatar com o Atlético, a diferença fica em 2 pontos. Supondo que até o encontro dos dois, eles façam a mesma campanha, igual, mesma campanha. Um confronto direto em que no Maracanã, o Flamengo vencendo o Inter, passa o Inter e já era. Não, aí é Flamengo campeão brasileiro. O que eu tô dizendo o Inter não pode deixar para resolver no confronto direto. O Inter tem que vencer os jogos para chegar contra o Flamengo com uma diferença de no mínimo esses 4 pontos. Por quê? Porque daí eventualmente o Inter perde pro Flamengo no Maracanã. A pior das hipóteses seria o Inter na última rodada tá a 1 ponto do Flamengo, mas dependendo só de si.
tendo que vencer na última rodada. O Inter não pode deixar para resolver no confronto direto, porque o confronto direto é kamikaze. Claro. Ele é louco. Claro que o melhor cenário é o Inter vencer os jogos e o Flamengo não vencer. Isso aí é a melhor coisa, até chegar ao confronto direto. Mas, vamos lá, se fizerem a mesma campanha, no pior cenário, 4 pontos de diferença. O Inter ainda tem essa gordura do confronto direto, podendo perder que não perde a posição. Na última rodada, o Flamengo enfrenta o São Paulo. Não sei Sim, fora de casa. Não sei até que Mas o Inter ponto. pega o Corinthians em casa. São Paulo vai estar acabado na última rodada. Se o Inter tiver um Brigando ponto, pro G4. se o Inter tiver um ponto a mais, Mas o Corinthians não vai ter. o Inter vê uma vitória simples no Corinthians e ganha. Sim, não. Esse é o meu A relação que o raciocínio, Guimarães Zé. está falando. É isso que o Guimarães está falando. Esse é o meu raciocínio. Isso aí, essa é a relação. Não deixar que no confronto direto exista a possibilidade do Flamengo passar o Inter, é isso. Olha só, o Não pode Atlético perder a diferença. Paranaense não é a terceira melhor campanha do retorno, é a quarta. A terceira é do Flamengo. Então. A primeira é o Inter, a segunda é o Atlético Mineiro, a terceira é o Flamengo, a quarta é o Atlético Paranaense e a quinta é o Bragantino. Qual é a leitura que dá para fazer dessa tua informação? É que não dá mais para esperar por tropeço do Flamengo. Sim, porque o time se encontrou e tá crescendo, tá? As atuações nos últimos 2 jogos, contra a Grêmio e contra o Sport, foram boas atuações. Isso aí dá uma confiança pro grupo. O Rogério Ceni falou sobre isso, que vencer e jogar bem numa reta final de Campeonato Brasileiro, como o Flamengo tá encarando agora, é extremamente positivo. Dá confiança, aumenta a vontade do grupo, porque o Flamengo tava uma bagunça, né? Mas é um pouco ilógico, porque o Flamengo tá meio improvisado. A defesa dele, os jogadores contratados estão no banco. Ele tá com uma defesa O toda Rogério nova. Ceni mudou, botou o Arão na zaga. O Rogério Ceni fez várias mudanças. Ele tirou muita gente e agora tá recolocando novamente no time. O Gabigol tá voltando a marcar gols, a bola tá entrando. É um misto de um monte de sentimento. Primeiro, a depressão dos colorados, né? O Colorado é um torcedor depressivo na sua grande maioria. Acha que vai perder o título. O Pepão ali, nosso operador de mesa, queria somar os 45 e deu. O Colorado é depressivo. O Colorado não acredita na felicidade. Mesmo tendo sido campeão do mundo em 2006, da América em 2010, e aquela sequência maravilhosa de títulos, não acredita. Então ele tá com medo, ele tem medo de ser feliz. Então ele tá toda hora botando uma pedra no caminho. Cara, o Internacional tá numa projeção altamente positiva. Claro, a partida é positiva, altamente Cristiano. positiva. Aí tem esse misto da depressão coloradiana, do Colorado, depressão vermelha. Aí tu pega o primeiro tempo de Flamengo Sport ontem, foi um massacre, né? O Flamengo atropelou o Sport. Aí fica, meu Deus, o Flamengo encaixou. Agora o Flamengo encaixou. E aí ficam os comentaristas da TV em cima, olha o Flamengo, e é claro, centro do país, Flamengo é o que eles querem, é o Flamengo campeão. Aí o torcedor do Inter começa a cortar os pulsos à dentada. Vai ser campeão. E no confronto direto nós vamos se borrar perna abaixo contra o Atlético Paranaense. Ia se borrar contra o Goiás. Deu tudo certo na rodada, nós vamos perder pro Goiás. Ganhou do Goiás. Aí, não, mas é o Fortaleza, à toa que é o Fortaleza. Deu tudo certo na rodada, nós vamos perder pro Fortaleza. O jogo do Inter era sempre o jogo do depois, né? A rodada acontecia antes. Tudo certo. Aí ganhou. Não, mas é o Bragantino, que é o Super Bragantino, a linguiça mecânica, o massa bruta vai vir aqui, vai ganhar. Lembra 96, com o Leandro Machado, não sei o quê. O Inter foi lá e ganhou. Jogou mal, mas ganhou. Jogou mal, mas ganhou. Agora a depressão Atlético Paranaense. Aí o gramado sintético, a Copa do Brasil, nós perdemos a Copa do Brasil, o Atlético Paranaense é a nossa toca e não sei o quê. Primeiro time que venceu o Atlético Paranaense no Estádio Novo, que agora é mais novo ainda, né? Reforma foi o Inter, né? Lá na Arena, quando reformaram a Arena, a primeira, que era o C, aquele. Com o Abel? Com o Abel, Foi o gol do Clayton, acho. Era o Abel ou era o Muricy? Não. A primeira vitória do Inter. A primeira vitória de um time dentro da Arena, de fora, foi o Inter. Não foi o Muricy. Gol do Clayton, eu não me lembro que era o técnico, foi 2000 Isso aí é 2000, é Zé Mário. Eu não sei, cara, mas foi o Inter, venceu 1-0. Então, cara, mas o gramado sintético, não sei o que. Cara, deixa rolar, velho. O Inter já jogou lá. O gramado sintético, hora é ruim, hora é maravilhoso, porque é de última geração, não sei o que. Quando perde é ruim, deixa rolar. Vamos ver. Na nova arena do Atlético, com gramado sintético, o Inter ganhou em 2014 com o Abel. Gol do Rafael Moura. Tá aí, ó. Já ganhou no gramado no estádio novo, quando faltava o complemento da parte do colégio. O Inter ganhou lá, e na nova arena já ganhou com gramado sintético e tudo. Então calma, deixa rolar. Torcedor colorado, não se deprima.
calma. Mas eu Tem vejo um por um detalhe. outro lado. Eu vejo por um outro lado, Bruno. A questão, bom, o torcedor do Inter de fato tem, alguns têm esse comportamento, mas eu vejo 97,5%. eu vejo por um outro lado. Quando a gente fala assim, o Atlético tem um time que faz uma bela campanha, a equipe se reencontrou, é organizada, é uma equipe competente. A gente está fazendo aqui uma análise verdadeira e isso funciona como um alerta para o Inter. O Inter vai pegar o Flamengo, é no Maracanã, o Flamengo se remobilizou, tá jogando muito, seu quarteto ofensivo é muito bom e tal. É uma verdade. Vai mais um alerta para o Inter. E esse tem sido o fator que tem sido catalisador para as atuações do Internacional. O Inter tem jogado o tempo todo mobilizado. Sim, o tempo todo reconhecendo a qualidade do adversário. Não é aquela coisa, vamos ficar tocando bola para cá, para cá, para cá, para cá, um outro dado. bucha do adversário. Não, o Inter tá jogando com a humildade de quem sabe limites e que conhece a qualidade do adversário, sem subestimação. Tu quer um outro dado? Os times do Campeonato Brasileiro atuando como mandantes, a campanha como atuando em casa. O Inter é o primeiro, primeiro é o Atlético Mineiro, 42 pontos, o Inter é o segundo com 40. O Atlético Paranaense é o 13º como mandante, com 25 pontos. Então não é esse bicho jogando, ganhou do Flamengo, ganhou do Flamengo. Mas não é esse bicho jogando na arena no gramado sintético, na arena da Baixada lá do... Como mandante, ele é o 13º na campanha. No turno, o Atlético Paranaense foi o 17º. Virou o turno pro retorno na zona do rebaixamento. Sim, os E caras... agora reagiu no segundo turno. Os caras estão vibrando lá porque conseguiu somar 45 pontos. Mas para lá um pouquinho, o Inter joga com o Atlético de agora, não é com o Atlético que o Inter joga contra o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense joga contra o Inter. Não é o Inter de agora, não é o Inter não é o Atlético Paranaense de agora. É toda a campanha. Tu tem que pegar toda a campanha. Tu não tem o campeão das 5 primeiras rodadas, das 10 primeiras rodadas. Tu tem o campeão brasileiro. A gente divide, legal, é interessante, são dados, a gente tem que informar, tem que atualizar, claro. A campanha do Atlético de arrancada para fugir do rebaixamento é maravilhosa. Mas ele tem 45 pontos. Ele vai jogar contra um time que tem 65 pontos. Vamos respeitar as carinhas. Vamos respeitar as carinhas. Mas olha, não é por nada, mas vamos respeitar. Não dá pra ir com fama de cagão pra Arena da Baixada, perder o jogo, tu já vai derrotado. Já vai derrotado. Não é assim. Ninguém tá falando nesse sentido. O que nós estamos dizendo é o seguinte, Não, que as equipes veja bem, momentos eu debato aqui com vocês, debato com o torcedor também. Porque o torcedor já vai com um fraudão. Ai, agora nós vamos perder pro Atlético. Porque se tu pega o Inter das decisões com o América Mineiro, por exemplo, aí tu dá razão pro torcedor apavorado. Só que aquele Inter tá pra trás, ficou. O momento hoje é o outro. Hoje o Inter é um Inter forte, competitivo, que tem jogadores que estão jogando muito bem e que tem condições de chegar lá e ganhar do Atlético. Vamos lá, com todo respeito ao Atlético Paranaense. Quem é melhor, Inter ou Atlético Paranaense? O Inter é melhor. Então já vamos por aí. O Inter é melhor. Eu tenho o certeza. Atlético sabe disso. Eu tenho certeza que lá na banda B, no debate deles, lá eles estão. Agora é o Internacional, que é o líder e não sei o quê. Vamos só botar os produtos certinho nas prateleiras certas. Claro que o Atlético pode ganhar, é difícil o jogo, é difícil. Mas só que não dá pra ir com fraudão. E outra coisa, se o Internacional deixar escapar esse título brasileiro, olha, pode ser que nos próximos 200 anos, se o mundo não acabar, o Inter ganhe um título. Tem um detalhe na tabela. Desculpe, eu não vejo assim de novo, Bruno. Eu não vejo assim. Claro que não. Se o Inter sem dinheiro, se o Inter com dificuldades, consegue chegar, liderar o campeonato e brigar pelo título, imagina com dinheiro organizado. Eu não sou assim desesperançoso de não ganhar agora, não ganha nunca mais. Eu acho que se não ganhar, acho que vai ganhar, mas se não ganhar agora, pode ganhar o ano que vem. Sim, tá e aí nós vamos olhar para trás e vamos dizer assim, Marcelo Medeiros, alguma coisa a gente está vendo o clube colhendo o trabalho dele. Essa cota já foi. Não ganhou a Copa do Brasil? Bom, não ganhou agora, vai ganhar o ano que vem. Pronto, agora é o ano que vem. Essa aí de perder, ele já perdeu a Copa do Brasil. Agora ele ganha. Chega, agora ele ganha. O salto de qualidade, né? Aquilo que estava sendo preparado, voltou da Série B, aquilo que todo mundo, olha, é o mesmo discurso, ranheta e não sei o quê, reconstrução. Chegou na final, disputou a Libertadores, bom, agora é hora de ganhar. Agora é a hora de confirmar. E eu digo e repito o que disse ontem, caiu no colo, ninguém esperava. O único que mais ou menos imaginava era o Senhor Jesus Cristo, que está cheio de problema com a pandemia, mas deu uma olhada no departamento esportivo, o pessoal, esses caras merecem aqui. Vamos botar aqui pros caras.
Porque se ninguém acreditava, nem Marcelo Medeiros, nem o Alessandro Barcelos, ninguém. Nem eu, nem tu, nem ninguém. Se o presidente Marcelo Medeiros acreditasse no título, ficava até... Caiu no colinho. O Pepão, que é o torcedor símbolo da parte técnica, queria os 45 pontos. Claro, escapou do rebaixamento e vida nova. Tem uma coisa que se sobrepõe às outras, tá? Eu acabei atropelando o Bruno aí, Carlos. Isso. Eu vou tocar e vou passar pro Bruno aqui, tá? Que é a força da tabela. A força da tabela determina favoritismos enfim, e condições de apontar quem tá mais próximo do que o outro para conquistar as coisas, tá? A força da tabela impõe o Inter como favorito contra o Atlético. A força da tabela é a força do momento. O momento do Atlético pode ser bom, mas o do Inter é de 9 vitórias consecutivas. É um índice que estabelece um recorde dentro do Campeonato Brasileiro. É o favorito contra o Atlético. O Inter briga por título. A mentalidade é diferente da mentalidade do Atlético, que briga por um, assim, quase impossível G7. G8 pode virar, né? Que pode virar G8, na medida em que tem 4 ou 5 com 45 pontos. Ceará, Atlético Goianiense, Atlético Paranaense, Santos e Corinthians. Então, Guimarães, olha aqui, ó, desculpa, só para não passar batido, o Magno mandou a primeira vitória do Inter, tá? 99. Esse time que o Inter venceu, do Atlético Paranaense, e tu é bom de memória, se eu não me engano, foi a base do Atlético campeão brasileiro depois com o Geninho. O Atlético tinha o Flávio, goleiro, Alberto Valentim, que é o técnico, né? Na época era só Alberto, Reginaldo Sossai, Gustavo e Vanim. Paulo Diniz, será que era o Paulinho Cavalhada? Era. Clóvis, esse Clóvis jogou no Grêmio, né? Não, o Clóvis que jogou no Grêmio era um centroavante, esse aqui tá escalado como volante. Fabiano Viegas entrou, o Axel, Adriano Gabiru e Kelly. Lucas e Kleber Pereira, e depois entrou o Kleberson, o técnico era o finado Vadão. A base. Kleber Pereira, Kelly, Adriano, Kleberson, Gustavo e Flávio foram campeões brasileiros. O time do Inter, Preto e depois João Gabriel, esse jogo o Preto quebrou o dedo. O Lúcio, Gonçalves e Ronaldo seu boneco. Enciso, Dunga e Anderson Luiz. Lúcio Flávio, depois o Clayton. E o Elivelton, Fabiano e Celso. Depois entrou o Zezinho, o técnico também finado Valmir Louroso. Esse time ganhou do Atlético Paranaense. O primeiro time que venceu na nova arena, que agora é mais nova ainda, né? Teve a reforma, mas enfim. O Atlético era melhor que o... Muito melhor, Bruno. Mas o Inter voltou a vencer depois. Não, vai lá, Bruno. Não, eu tava dizendo que o mau momento do Grêmio no Campeonato Brasileiro acende uma esperança para os times que têm 45 pontos na tabela. Principalmente Atlético Paranaense, o Santos, que vai voltar a ser competitivo no campeonato, e o Corinthians, que teve alguns momentos interessantes com o Wagner Mancini. O Grêmio hoje está indo para a pré-Libertadores, 7º colocado, tem 6 pontos a mais em relação a esses adversários. O Grêmio tropeçando para o Santos vai a 48 e já fica 3 pontos atrás do Grêmio. Então, a situação do Grêmio dentro do G6, do G7, não é tão consolidada. A turma dos 45 pontos tá com a esperança de ultrapassar o Grêmio. Entre os times, o Atlético Paranaense, que recentemente em Curitiba venceu o Flamengo por 2-1 na rodada do Grenal. E dá pra botar aí o Ceará, que tem 45, venceu o Flamengo no Maracanã. O Corinthians, tu já citou. O Atlético Goianiense, que venceu o São Paulo, tem 45 também. O Bragantino tem 44. Até o Bragantino... O mau momento do Grêmio alimenta essas equipes. O Cristiano Silva falou sobre o Atlético, o Inter ser melhor que o Atlético, só pra gente ilustrar o que ele tá dizendo. O time que jogou contra o Ceará no 2-0 teve Santos no gol. É bom goleiro o Santos. Não, já teve na seleção, não teve? Numa das últimas convocações? Foi convocado pra ser terceiro goleiro. É Santos, Kelvin, Pedro Henrique, Thiago Heleno, que é bom zagueiro, é defensor, rebatedor, mas é bom zagueiro. E Abner. Alvarado, depois o Richard, Léo Cittadini, esse aí estava na equipe campeã da Copa do Brasil. Fez gol no Beira-Rio. Saiu o Carlos Eduardo, que fez 2 gols, e entrou o Vitinho. Esse eu não conheço. O Zé Ivaldo saiu e entrou... O Carlos Eduardo entrou no segundo tempo. Então é o contrário, o Vitinho saiu e entrou o Carlos Eduardo. Isso, o Carlos Eduardo é aquele jogador que o Palmeiras contratou, que era do Goiás. Sim. Ele fez 2 gols, é um ponteiro rápido, porém inconstante. Mas no Atlético ele tá fazendo gol, tá bem. Então o time se completou com o Zé Ivaldo, que entrou no lugar, perdão, o Fernando
É Canecim? Isso aí. Fernando Canecim, ele saiu pra entrada de Zé Ivaldo, que eu não conheço. Volante. O Nicão. O Renato Kaiser saiu pra entrada do Bissoli. Também não conheço o Bissoli. Só ele Prazer. centroavante. É um time que tá aí na tabela onde ele tem que estar. É uma gurizada. Esse Renato Kaiser mete gol. Esse era do Atlético de Goiás no começo Mas do eu não campeonato. entendo, Vitinho mete gol, Renato Kaiser mete gol e o Atlético tem 31 gols marcados. 31 sofridos, melhor defesa também. Quantos gols tem o Renato Kaiser? Vamos ver. Esse aí é o que eu... Renato Kaiser no Atlético Paranaense deve ter uns 5. Por aí. É um dos artilheiros. Quantos gols tem o Yuri Alberto? O Yuri Alberto tá fazendo gol. Quantos gols tem o Patrick, que é meia, volante meia? Eu não tenho os dados aqui, mas eu vou buscar. Não, eu Busco aqui, ó. eu O entendo artilheiro é o que Claudinho e Thiago Galhardo. E o Marinho com 16. Renato- Luciano, que é o segundo, do São Paulo tem 14. O Cano do Vasco tem 13. O Pedro do Flamengo 13. Vina do Ceará tem 12. Diego Souza 11. Rafael Veiga 11. Brenner 11. Renato Kaiser tem 11. Ó, o Renato Kaiser tem gol. Mas aí eu tenho que ver o seguinte: ele tá somando gol só pelo Atlético ou pelo Tem a soma. Atlético Goianiense? Não, mas Ele a tem soma. 8 pelo Atlético Paranaense. É bom, soma, já tem a diminuiu. soma. Aí, agora, então, que é o quinto artilheiro, Renato Kaiser. É jogador perigoso, concordo. É jogador perigoso. Aí o Luiz Adriano tem 6 e o Yuri Alberto tem 10. Deixa eu ver aqui o Patrick que eu citei do Inter. O Patrick deve o Yuri, ter meia até dúzia. prova em contrário, é um jogador de outra prateleira na comparação com o Kaiser. Patrick sim. tem 5, Edenilson tem 5. Do Atlético Paranaense eu só vejo o Renato Kaiser também. Deixa eu ver o tal do Vitinho, hein, se ele aparece aqui. Atlético Paranaense é um time coletivo. É um time bem organizado pelo Paulo Autuori. E ontem no Guaíba Esportes eu reproduzi uma manifestação do técnico do Atlético Paranaense que ele fala que ele não busca o brilhantismo. Ele busca a efetividade e a eficiência trabalhando com a gurizada, e ele exaltou a solidez defensiva do Atlético. Sim, se por um lado o ataque não funciona muito bem, a defesa está funcionando muito bem. Nos últimos 8 jogos o Atlético ganhou 5, fez 11 gols e sofreu apenas 3. O Carlos Eduardo tem 7 gols, é perigoso realmente, mas é como o Guimarães disse, é um eletrocardiograma. É que eu tenho uma implicância com os caras do Goiás, desde o tempo de Lúcio, Luvanor, esses caras. Lateral direito, Vitor. Os caras fazem chover no Goiás, eles saem de lá e viram umas tchutchucas. Depende. O Bruno Henrique saiu do Goiás. Depende. É Fernandão, né, ô Zé? Tá, mas olha só, Deixa eu vocês te falar, pegaram esse duas Vitinho- exceções. Esse Vitinho que tu disse que meteu gol pra caramba, os caras Não, eu do não Globo disse pontuou. isso. Tu disse que Não, eu disse que não conheço o Vitinho. Ah, desculpem, alguém falou que... Bom. Não. Vitinho tem 2 gols no Brasileiro, me ajuda aqui o Rafael Passos. Não, o Vitinho eu não sei nem quem é. E até peço desculpa por Mas desconhecimento avisa o meu. Rafael Passo, avisar os caras do Globo.com que eles não computaram aqui os gols do Vitinho. Ou começa do Soteldo que tem 4 pra cima. Bom, se bem que eles devem botar de o 4 pra Atlético, cima. eu não né, sei, senão- o Atlético, o Paulo Autuori é o técnico, mas quem estava comandando era o auxiliar, é português o auxiliar, que está comandando o Atlético no campo. Não sei se não voltou no último jogo. Agora eu estou buscando aqui, mas é um auxiliar português que tem o Atlético e que estava comandando a equipe Uau. na beira do campo nos últimos jogos. O Autuori é como era no Grêmio? Ele O manda Pa- o cara da entrevista O e tal. Paulo e fica... Autuori está olhando de cima. Tu vê, né? Esse cara que dava entrevista quando ele era do Grêmio faleceu com Covid-19. René Weber. René Weber. Nem fala sobre Bah. isso. Uma informação de Atlético Paranaense: o STJD suspendeu Walter e Carlos Eduardo por quebra de protocolo médico. Jogadores foram julgados e suspensos por um jogo por trocarem de camisa com adversários. Protocolo médico da CBF proíbe. Então já não joga contra o Inter. Não. A punição de ambos tem validade imediata. Sim. E eles não poderão jogar contra o Inter. Ouvi. Portanto, Carlos Eduardo, 7 gols no campeonato, e o Walter, ex-Inter, não jogam na quinta-feira. Esse assunto é interessante, STJD, porque isso é pauta atrasada. Se eu não me engano, isso aí foi de setembro, essa quebra de protocolo que foi julgado agora. O Flamengo vai ter jogador sendo julgado agora de quebra de protocolo também e de punição por cartão que foi atrasado. Se isso começar a pegar agora, e isso vai, o jogador do Inter pode ser julgado por pauta atrasada também. O STJD vai julgar jogadores do Flamengo. Sim, acabei de dizer. Gabigol. Vai jogar e pode interferir no campeonato. Por exemplo, o Atlético Paranaense perdeu o Carlos Eduardo. O Walter nem tanto, mas o Carlos Eduardo, que é o jogador que a gente citou aqui, tem 7 gols. É bom pro Inter, mas tem que ver se não vai ter cara do Inter sendo julgado por pauta atrasada e vai desfalcar. Aqui, ó.
Notícia de agora pela manhã. O STJD marcou o julgamento de Gabigol do Flamengo, que pode pegar até 12 jogos de suspensão. O atacante responderá na próxima sexta-feira por ofensas à arbitragem em jogo contra o Bahia pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro. Mas quando foi esse jogo? Foi o jogo turno do Brasileiro, contra o Bahia. Jogo da contra o acusação Bahia. de racismo pro rapaz do Bahia, do colombiano. Mas faz tempo, né? Isso foi no ano passado, eu acho. Deixa eu ver uma coisa aqui. E também vai julgar o Bruno Henrique. É expulsão na partida contra o Bahia no dia 20 de dezembro, pelo Campeonato Brasileiro. Contra o Bahia, dia 5 vai acontecer esse julgamento. Mas não era pra ter sido julgado já? É isso que eu tô dizendo. Vai julgar agora, faltando 5 jogos? Se bem que eu duvido que vão punir. Não vai aí. punir, não vai punir. Não, para um pouquinho. Já tem um precedente. Se a questão é troca de camiseta e violou o protocolo. Isso é no Atlético Mas Paranaense. aqui é xingamento. Aqui é outra coisa. O Gabigol é xingamento. Ele xingou o árbitro. E tomou cartão vermelho. Mandou ele. Então ele não vai tomar. Ele vai tomar só uma advertência, provavelmente. Mas a punição pode ser de até 12 jogos. Mas depende de com suspensão. o que xingou, né? Vai tomar banho. Só isso. Mas de uma forma mal educada, pior ainda. O Jorge de Sapucaia disse que ontem o Pedro trocou a camiseta também. Vai para julgamento, você quebra de protocolo. Eles combinam os jogadores a troca lá dentro. Eu vi. Eles falam, o Rodinei chegou, se eu não me engano, acho que no Claudinho. E falou, fez aqui, ó, lá fora. Aqui não dá. O Fábio de Campo Bom também ontem teve troca de camisetas no jogo do Flamengo. O Flamengo se explica pelo gol no início. E para a próxima, diz o nosso Haroldo, ficou entrecortado, mas é uma frase direta, simples dele. Zé Aldo, esse Vitinho do CAP é aquele catarinense que fardou no Grêmio. É aquele que veio de Minas? Não, esse Vitinho do Atlético é da base. É formado lá, o Atlético forma bons jogadores. O que jogou no Grêmio é Vitor Rangel, não sei onde está atualmente. Só para confirmar aqui, ó, e o STJD vai julgar o Bruno Henrique, que no jogo contra o Goiás, na 11ª rodada do Brasileirão, acabou fraturando o nariz do adversário, do volante Breno. Então, o julgamento da 11ª rodada. O julgamento foi retomado, exatamente, e a punição pode ser de até 6 jogos. Então, o Bruno Henrique correndo. Mas é o primeiro grau ou já é o recurso aí? Eu acho que aí já é recurso. Terceira comissão disciplinar. Não, então é primeiro grau. Se está na comissão disciplinar, não está no pleno. Demorado esse julgamento aí. Pois é. Carlos Eduardo está fora do jogo contra o Inter, foi punido ontem pelo STJD, diz o Alisson. Já informamos aqui, Alisson. Tem uma coisa sobre esse lance do protocolo aí. Ontem no jogo do Flamengo também teve isso, tá? Foi citado aí, foi mencionado. Não pode, né? Só que eu acho que a punição ela tem que ser para todos os atletas que fizerem isso, que trocarem e tem que julgar antes da competição terminar, né? Pois é, verdade. Tem que fazer isso também. Pois é, mas eu acho uma punição severa, né? Eu acho que não, Geis. Eu acho que o protocolo médico deveria ser rigorosamente cumprido. Já tem um monte de coisa que não é cumprida. O protocolo médico deveria ser cumprido, mas os jogadores que estão no campo, eles já passaram por vários protocolos para estarem no campo. Mas eu acho que você tem que repreender, isso sim. Ou talvez uma multa, mas tirar o cara do jogo. Vai virar multa. Mas se bem que os viola não tem como. Viola o acordo. A competição, as competições, de modo geral, foram retomadas a partir da apresentação de uma proposta. Eu concordo com a punição, tá? Eu concordo. O que eu não concordo é o STJD julgar agora. Eu não sei se cabe pro STJD, deve caber, né? O recesso da justiça. Vamos parar agora. Não sei, mas não é justiça. O calendário é próprio, o calendário não. O desportivo é calendário próprio. Então isso aqui foi o que eu vou dizer, preguiça? Acúmulo de eventos para julgar, talvez. Então tu faz um mutirão, meu nobre. Sim. Que até onde eu sei, eles não estão lá de graça, né? Faz um mutirão, vamos julgar. Campeonato tá andando. Porque isso aí provoca um desequilíbrio técnico. Não parece que tenha tanta coisa assim pra julgar também, né? Não, eu também acho que não, mas vou botar a série A, B, C, D. Não, é que justiça desportiva engloba todos os esportes, né? E dirigente, e técnico, e auxiliar técnico. E julga, malandro. Todo mundo julga. Tá lá.
É simples, é julgar, ó, o que tem que fazer? Tem que julgar. É isso que a nossa justiça é a justiça mais lenta que existe. A justiça desportiva e a justiça comum. Que coisa lenta. Mas quando é de interesses, aí acelera o troço. Aí o cavalo vai pra baia e sai na disparada. Eu tô pra ver, é recesso pra tudo. Ontem abriu o ano da justiça. Que era o Dias Toffoli ontem? Não, o Luiz Fux. O Luiz Fux está Presidente. aberto o ano do judiciário. Abriu no dia 1º de fevereiro, ó, aberto. E bateu aquela pó, aberto. E é de segunda a bateu sexta, e Zé? abriu. E é de segunda a pro sexta? inferno, Não, cara. É de segunda a É, sexta? sim, tem plantão. De noite, tem plantão e no o sábado, recesso, tem plantão no domingo. um mês de recesso. 2 meses de recesso? Das férias dos magistrados de 60 dias. Não, mas as férias, os mais 60 dias. Mas eu quero 60 saber dias. se é de segunda a sexta. Não, é 24 horas por dia. A justiça está à disposição do jurisdicionado. Não, férias. Férias, agora o recesso e agora o judiciário ganha vale paletó também, não? Mas ganha horrores. Ganha horrores. Os togados ganham. Tem bastante coisa. Olha, entra no portal da transparência. Auxílio Eu fico moradia. me perguntando o que o Capinha, que ganha 12 mil por mês, está fazendo agora. Porque qual é a função do Capinha? Quem é Capinha? É colocar a toga no magistrado. Sério? Sim. Tem coloca? Tem concurso pra capinha? Pra Capinha, claro. Servidor O público que de carreira. precisam pra fazer o concurso pra capinha? Saber colocar E a Capinha. experimenta chamar um deles de alguma coisa. Tipo assim, ó, experimenta chamar o Marco Aurélio Melo de Fala Marcão, como é que tá? Experimenta pra ver o que te acontece. Ó, aqui, meu Tu velho, vai- aqui, velhinho. Como é que eu chamo capinha de Vossa Excelência também? Vossa Excelência O capinha. cidadão que serve a água ali. É o aguinha. O aguinha, como é que é? Não, isso aí. Eu não sei mas quanto eles ganha não o garçom, mas não ganha mal. É? O garçom do Supremo. Não, eles servem lá experimenta. Eles não põem a própria toga, tá? Profissão, sou capinha. É colocado pro Vamos- capinha. vamos fazer- capinha. Capinha, E não capinha sabia se disso. aposenta com quantos anos? 20 anos. 20 anos só botando teve capinha. isso, tirando. teve isso uma vez que foi que o doutor Marco Aurélio Melo foi chamado. Excelentíssimo. Excelentíssimo. Marco Aurélio Melo foi chamado de alguma coisa, cara. Ele em alguma sessão. E ele achou um absurdo isso e disse para se que fosse corrigido, que era Vossa Excelência, que não sei o quê, que tem a toga. Eu acho muito engraçado isso. Eu acho muito engraçado, porque esse autoendeusamento e é histórico, tá? É histórico. Se pegar, por exemplo, o discurso. Eu adoro o discurso do decano, do Celso de Mello, que é um discurso que demora 5 horas, 5 horas falando. Tu consegue falar por 5 horas? Consegue. Na verdade são os votos, né? Eles elaboram, ficam durante dias estudando a doutrina, a jurisprudência, constituições, direito comparado. Mas é uma performance, né? Sim. Só entre nós aqui. Mas o Pode dizer. capinha leva. Esse era um magistrado que tinha bastante respeito. Ele era... Sim. O capinha engoma a capa ou só coloca na Não, acho que não, deve ter uma rouparia lá, ele só coloca a capa. Ele não é... Será que ganha o capinha Não do é da Batman? lavanderia. O capinha do Superman. 12 mil por mês ganha o capinha. Gente, temos que fazer um intervalo, deixa o capinha, o coitado do Agora capinha. eu deprimi agora. Marcelo do Jardim Botânico manda um recado e diz: oi, bom dia, qual é o problema de trocar camisas? Se eles se pegam dentro de campo, se encostam, se puxam, e qual é a diferença se irão trocar as camisetas? Podem me explicar depois do intervalo, Marcelo? Se tá na regra, não pode. Aí tá na regra, foi acordado isso, então não pode. Claro, é como diz o ponteiro, aquele que veio do Cruzeiro pro Inter depois do título em Minas. Pode tudo, só não pode aquilo. Intervalo e nós já voltamos. Mais uma vez voltamos, 11 da manhã com 50 minutos, é o Ganhando o Jogo em nome do Banco Banrisul. Quer praticidade? O Jason fica provocando. Pepão é deles, como diria o amigo meu. Praticidade, contrate seu crédito consignado pelo aplicativo Banrisul Digital ou Home Banking. E ficam me indicando, como se diz lá em São Luís Gonzaga, para dizer coisas que só ficam fora do ar. A gente retoma o debate, eu vou dar um recado aqui da FTEC, já vão falar mais sobre a sequência do Campeonato Brasileiro. FTEC Centro Automotivo tem troca de óleo, tem revisão, tem geometria 3D, ar-condicionado, freios e também tem suspensão.
Promoção para guaibeiros, 15% de desconto para pagamento à vista. Quer saber o preço da sua revisão? Acesse o site ftecmecanica.com.br. O atendimento é das 7h30 até as 18 horas, sem fechar ao meio-dia. Sábado das 7h30 às 12. O fone é 3907-1743. O WhatsApp é 98215-2996, na Avenida Cairu, 1447, no bairro São João. Antes que seja colhida pela preclusão, eu quero pedir desculpas aqui ao nosso Cristiano. Domingo eu estava ouvindo o teu programa ontem, ouvindo a gravação, né? Com delay, porque eu tava dormindo na hora do programa. Sim, que não mandou palpite. E aí tu ficou ali insistindo, ô cabeça, manda aí o teu palpite, sei o que tá ouvindo. E tava muito agradável aquele teu jeito de apresentar. Aí eu entendi as brincadeiras com a música do Amado Batista, que eu vi que todo mundo depois ficou brincando comigo. Tava divertido. Muito obrigado pelo enaltecimento, pela parceria, pela Tô esperando promoção. o peixe, aquele que tu falou, que tu prometeu no ar que ia trazer o peixe. Mas... Bem, o ouvinte está dizendo assim, é o Humberto Garcia. Absurdo não é o Capinha que estudou e prestou concurso ganhar 12 mil mensais. Absurdo é o Natanael ganhar 50 ou 180. Diz ele, é um deboche, esses incompetentes, não sei o quê, receberam esse valor. E agora ele inclui o Renato. E ele diz que absurdo é o Renato ganhar 1 milhão por mês. Respeito quem pensa o contrário. Que bom isso, é importante a gente respeitar quem pensa o contrário, mas tá dado o teu recado, Humberto. É que o futebol, ele infelizmente é uma realidade à parte, e eu entendo que isso aí deveria mudar, mas não vai mudar, né? Então nós temos pessoas despreparadas que ganham muito dinheiro mesmo. Mas também é verdade eles que geram muito dinheiro, né? Eles geram, e é um número pequeno. Se a gente pegar, nós estamos falando de 3% da classe de jogadores de futebol que recebem altíssimos salários. A outra esmagadora maioria passa por dificuldades. O dado ontem apresentado aqui pelo Dr. Nestor Heinz sobre o salário do Messi é de espantar. 80 milhões por mês, mais de 2 milhões por dia. É muita coisa. O que ele acha do salário do Renato? Eu não perguntei, né? Não teria condição de perguntar sobre isso, né? Do Kahneman. Vamos guardar a proporção. Kahneman, que é argentino também, com Messi Barcelona, Kahneman Grêmio. Vamos guardar essa proporção. O cara vem aqui, eu não vou ficar querendo tirar assuntos do Grêmio com ele. Mas por que não? Não, aí eu tô sendo desleal com o colunista do Agora. Tu tá conversando, trocando uma ideia, não com o colunista do Agora, com o diretor jurídico do Grêmio. Ele até às vezes toma a iniciativa de dizer, mas aí eu deixo que ele diga, ele diz o que ele quiser dizer. Mas ele nunca disse isso. Ontem ele criticou o Grêmio, fez algumas críticas pontuais ao time do Grêmio. Com relação Mas ele disse, eu também sou responsável porque eu tô lá, né? Então ele assumiu a culpa. Até o doutor Nestor falou ontem com relação ao VAR ter falhado, né, nos jogos do Grêmio, e depois eu conversei com o doutor Nestor ontem à tarde e ele me confirmou que foram nos lances no Grenal, no lance do pênalti do Kahneman e no Ferreirinha, que o VAR teria um problema de comunicação com imagens para o árbitro no campo, naquele televisor ali na beira do gramado. E aí eu fui buscar informações e a confirmação, ou um esclarecimento junto à CBF. E eu acabei recebendo, Zé, uma resposta da CBF com relação a isso, né? Procurei a CBF, o posicionamento oficial da CBF com relação a possível problema no VAR do Grenal foi o seguinte, eu vou ler aqui de novo o recado que me foi enviado. A CBF informou que não houve nenhum problema técnico em relação ao VAR em qualquer partida do Campeonato Brasileiro e que as imagens e áudios, como em todas as outras ocasiões, estão à disposição dos clubes que podem ter acesso a esses materiais na sede da CBF. Aí a outra reclamação do Grêmio também é com relação ao fato de na segunda-feira pós-clássico ter pedido, né, para tomar conhecimento das imagens e também dos áudios, e que ainda não foram chamados pela CBF. E realmente o que eu recebi também de informação é que é um procedimento normal, os clubes marcam essas reuniões normalmente com a Secretaria-Geral ou com a Comissão de Arbitragem, é um procedimento normal e rotineiro e que acaba levando um determinado tempo. No caso do Grêmio, que fez reclamações depois do jogo contra o São Paulo, por exemplo, onde o Grêmio foi, nossa, eu acho que se teve um clube que foi prejudicado em uma partida nesse Campeonato Brasileiro, foi Grêmio e São Paulo, o jogo no Morumbi, onde o Grêmio foi claramente prejudicado pela arbitragem e levou um prazo de 5 a 6 dias
para o Grêmio ir tomar conhecimento dos áudios e dos vídeos do E jogo. o Grêmio tentou anular o jogo, né? Esse jogo o Grêmio tentou anular. O jogo contra o São Paulo se cogitou, eu acho que até se falou depois do jogo. E depois teve depois teve polêmica em outros jogos que também tentaram lá, acho que foi o Botafogo, o Santos, enfim, não é. A anulação do jogo é algo muito forte. Acho que nós não teremos isso novamente no futebol brasileiro depois de 2005. Mas, enfim, o Grêmio está no seu direito de buscar e tem que ir na CBF. A CBF não disponibiliza, ela não envia para o clube as imagens. Aí até citar um exemplo da Conmebol. A Conmebol está fazendo isso. Na Libertadores ela coloca lances polêmicos e junto das imagens o áudio. Mas aquilo ali serve como um instrumento educacional para os árbitros e para o público em geral. Eles entendem dessa forma. É um conjunto menor de lances, né? Então a Conmebol acaba divulgando e eles entendem que isso serve também para a educação do torcedor, que tem muita dúvida com relação a como funciona, e aí a Conmebol acaba divulgando os áudios e os vídeos. E a CBF não faz isso e é uma orientação que vem da FIFA. Mas só para repetir a informação que vem da CBF, que não constatou nenhum tipo de problema em nenhum jogo do Campeonato Brasileiro, e aí vale para Grêmio, Internacional e todos os outros, problemas relacionados ao VAR. Esse é o posicionamento de ontem à tarde que eu recebi da CBF, oficial. O ouvinte perguntou ali se tinha alguma coisa sobre Thiago Nunes no São Paulo. Eu vi que tem alguns sites que estão especulando, mas não tem confirmação. Fui na página do São Paulo e não aparece nada nesse sentido. Diz ali que o presidente do conselho vem em cumprimento de suas incumbências, em atendimento às normas estatutárias, nomear como membros componentes da comissão especial. Isso aqui é eleição. Não tem nada de comissão técnica no São Paulo ainda. Depois do break eu quero falar duas situações envolvendo o Inter e o Miguel Ángel Ramírez. Será que o São Paulo agora sem o Diniz, e aí se fala no Thiago Nunes e outros nomes, e até no Ramírez. Ontem tinha o André, o português, né? O André, como é que é o sobrenome dele? André Vilas Boas. Mas ele já deu entrevista, o Vilas Boas, em outro momento o São Paulo cogitou. Eu li a matéria, eu li a entrevista, mas não lembro em que momento foi. Mas o São Paulo iria dar o pontapé, ia ser o primeiro clube a contratar um técnico português. Naquela levada que agora todo mundo está contratando, mas que se iniciou, mas o São Paulo ia fazer isso antes e deu algum ruído no meio do caminho. Ele deu entrevista ao Vilas Boas falando sobre isso e que o negócio não fechou de última hora, a direção acabou mudando os planos. Agora, será que o São Paulo tem condições de dar um sprint aí sem o Diniz no comando? Porque claramente teve problema da comissão técnica com o grupo de jogadores, né? Agora, se só a troca do Diniz vai resultar para o São Paulo crescer e desempenhar melhor no campeonato, a gente vai ter que aguardar os desdobramentos das próximas rodadas. Vamos então para a edição do meio-dia do Guaíba Notícias e já retomamos o debate aqui do Ganhando o Jogo pela Guaíba, sempre em nome do Banco Banrisul. Bem, nós deixamos para a volta duas manchetes do nosso Cristiano Silva, que quer falar sobre o Ramírez. A primeira, ontem eu já coloquei até no repórter esportivo, o Inter, e imagino que o Grêmio também, eles já receberam a primeira parcela do Campeonato Gaúcho, da cota de TV. Essa primeira parcela dá aí algo em torno de 3 milhões de reais, dos 13 milhões que tem para receber Grêmio e Inter na cota de televisão do Campeonato Gaúcho. Com esse dinheiro, 3 milhões de reais, o Inter pagou algumas pendências que tinha com um grupo de jogadores em relação à premiação do Campeonato Brasileiro. Eu não sei bem como é que funciona essa premiação. O que eu sei é que quando inicia o ano tem a premiação por etapas, por conquistas, enfim, chegou em tal posição na Libertadores, ganha tanto e tal, por objetivo alcançado. Como o campeonato não acabou, eu acho que isso aí daqui a pouco, sei lá, se é bicho extra, eu achei até que isso tinha acabado. Mas esta premiação foi paga com esse dinheiro da primeira parcela do Campeonato Gaúcho. Tinha uma pendência, pagou, tá tudo ok. E a outra informação, eu participo segunda-feira à noite num programa chamado Raio X, no canal no YouTube do narrador Daniel Oliveira. Eu, Diogo Rímoli, Sérgio Couto e eu, Daniel Oliveira. E o Diogo Rímoli, que é muito bem informado, mora em Roma, ele ontem colocou uma informação que o Miguel Ángel Ramírez, ele
já tem um pré-contrato assinado com o Inter e a multa, com multa, é de $1 milhão. Ô, louco. Se o Miguel Ángel Ramírez quiser treinar o São Paulo, tem que pagar $1 milhão. Se o Inter disser, Miguel, Não vamos mudou assinar. tudo, não vamos assinar, tem que pagar $1 milhão para o Miguel Ángel Ramírez. E eu não tenho nenhuma dúvida da informação do Diogo, porque foi o mesmo Diogo que trouxe a informação que o Inter tá liberando o Potker pro Cruzeiro pegando o Maurício, quando ninguém falava do Maurício. E outras tantas, enfim, é um cara muito bem informado e a informação é essa. Ontem eu até fui conversar com alguns dirigentes do Inter e todos disseram assim, o foco é Campeonato Brasileiro, jogo com o Atlético Paranaense e o técnico é Abel Braga. Ontem conversei com o presidente Alessandro Barcelos, que disse a mesma coisa. E até perguntei, porque tinha especulação do Miguel Ángel Ramírez indo para o São Paulo. E foi matéria até no Globoesporte.com. E no São Paulo a informação, não, ele está acertado com o Inter, não viria. E ontem à noite, esta informação do Diogo Rimoli, lá no canal Raio X, que tem já um pré-contrato assinado. A informação que se tinha até então, que era estar apalavrado, não tinha nada assinado, mas sim tem um pré-contrato assinado com uma multa de $1 milhão. Se o Miguel Ángel Ramírez for convidado para treinar o Real Madrid, tem que dar $1 milhão para o Inter. E se o Inter não quiser o Miguel Ángel Ramírez, tem que dar $1 milhão para o Miguel Ángel Ramírez. Essa é a informação. E tem uma situação, né? O Miguel tá muito quieto. E era um técnico que estava em evidência, projeção, e todo mundo quer contratar, e ninguém fala, chega, mas já está acertado com o Inter. E ele é bom. Vamos ver num clube grande, né? Vai ver esse silêncio, Cristiano, foi acertado. Não, foi acertado. A informação que eu tinha, quando ele se despediu, lembra que eu botei no repórter esportivo? Ele vai se despedir do Independente Del Valle e em nenhum momento vai falar no Inter, vai para Espanha, vem ele mais 3. Viria o preparador físico, que é um espanhol também, um rapaz que estava lá trabalhando no Catar. Essa é a comissão técnica. Agora é esperar os próximos passos. A verdade é que a direção do Inter, ela trabalhou com uma habilidade muito grande, que ela blindou o vestiário. O vestiário do Inter está blindado em relação ao que vai acontecer a partir do dia 25 de fevereiro. Os jogadores estão focados no título, o Abel Braga está focado no título, e eu vou dizer mais. Tudo que vai acontecer a partir do dia 25 de fevereiro, acho que o Abel Braga também sabe. Sim, se ele fica ou se ele não fica, para onde ele vai, se é que ele vai, eu acho que o Abel sabe. Porque o Abel ele é muito transparente. O Abel recebeu uma proposta para ir pro mundo árabe de volta agora e ele disse que não negocia, está focado no Inter. Né? Não é o momento. O Cudê recebeu uma proposta e foi embora pro Celta. Não, mas agora em reta. Se nesse momento. Eu não sei de nada. O Cudê recebe proposta, ele fica. Porque não, ele tá acho que vai também. 5 jogos acho que vai. Ele vai realizar o sonho dele. E eu não vou julgar absolutamente nada porque eu não sou juiz. Agora, o Abel é assim. Quando o Inter queria contratar o Abel lá em 2006, 2005, ele estava decidindo uma Copa do Brasil e mandou o presidente Fernando Carvalho longe, tô decidido. Para 2005, ele não veio para 2006. Veio para 2006. Então a informação é essa. A verdade é, e o presidente Alessandro Barcelos, ele não conseguiu ainda fazer aquelas visitas de cortesia lá no Profut em Brasília. Olha, eu sou o presidente eleito, sabe? E lá se apresentar. E o Profut até cobrou, ele participou de uma reunião, videoconferência, ele disse, quando é que o senhor vem aqui em Brasília? Olha, eu vou assim que terminar o Campeonato Brasileiro. Pô, tô decidindo um Campeonato Brasileiro. Aí eu prometo, e aí? Não foi na CBF fazer a visita de cortesia, tudo bem, eu sou Alessandro, não presidente do Inter. Porque o foco é essa reta final de Brasileirão. Ganhar o Campeonato Brasileiro, dar todo o suporte para o Abel, para o Paulo Brax, para essa galera toda, para os jogadores e ganhar o Campeonato Brasileiro. Depois disso, a partir do dia 25 de fevereiro, tudo pode acontecer. O presidente Alessandro Barcelos até foi cobrado por aqueles que apoiaram, assim que ele ligou, mas não ia demitir todo mundo, tem que mandar o Abel embora. Os caras votaram e cobraram, tinha que mandar embora. É claro que esses mesmos que cobraram agora estão batendo palmas. Você acertou, presidente, não sei o quê. É a dinâmica do futebol. A dinâmica é assim. Mas eles estão certos. Quem? Tá certo o presidente, né? Apoiar E manter. Não, o presidente também tá certo, mas eu digo, se os caras mudam e apoiam o que tá dando certo, é uma questão de inteligência. Não, Zé, tu não entendeu. Logo que assumiu... Cobraram que tem que demitir. Tem que demitir todo mundo. Tá bem, mas aí eles perceberam... Somamos os 45 pontos, é isso que basta. Aí, não, gente, calma, deixa trabalhar. Vamos ver. Deixa o homem trabalhar. E agora aqueles que queriam a cabeça de todo mundo, não, tá certo, presidente. Isso é que nem o Arthur Lira ontem ganhou, deu uma festa para 300 pessoas.
Rapaz, 300, tá no Estadão, tá no Estadão. Hã? Os caras sem máscara. O cara sem olhando. máscara aí. Tinha banda de música, coisa Sim, pra pegar. tinha. Coisa bonita. Sim, era um negócio de A gente fundamento. não gasta pouco pra essas coisas. O Capinha ganha 12 mil, imagina o Capinha. Eu li ali as atribuições do Capinha. Não é só colocar Capinha, não. Não? Não. Me diz aí, tô curioso. Vou ter que buscar de novo O aqui. Capinha não é só colocar capa. Não. Vai me dizer que ele também passa a capa. Não, Que tem que ele- cuidar o ferro de passar roupa. Agora que eu tô entendendo, lá na Glória, onde eu fui nascido e criado, tinha um cara, um senhor chamado todo mundo, o Capinha, chega aí, Capinha. Vai ver, o cara era Capinha, por isso chamavam ele de Capinha. São 12 capinhas, tá? Um cuida de 12 capinhas. Não, são 12 capinhas. 12 são 12 profissionais. funcionários. Tá? 12 funcionários. É uma categoria de servidores. Apenas 4 são servidores. Os outros são terceirizados. Os demais assessores são terceirizados. E os salários oscilam entre R$ 2.500 e R$ 11.700. Ah, não é 12, são 11.700. Mas Porra. vai a 11.700. Diferença grandiosa. Exatamente. Aí, olha só, as atribuições estão aqui, ó, deixa eu ver aqui. Servir água e café, ajudar a vestir as togas, entregar bilhetes e, inclusive, puxar as poltronas de couro amarelo para os magistrados sentarem. A convivência quase diária com os ministros permite que eles conheçam como poucos os gostos e as manias dos juízes da Suprema Corte. Não raras vezes, os auxiliares reconhecem os pedidos dos chefes por um gesto ou olhar. Tá aí, são os capinhas. Ganhando R$ 12.000. Muito bom, então a função deles é reconhecer pelo gesto ou pelo olhar. A outra das tarefas deles. É uma boa, o cara me olha atravessado, eu já sei, ele não tá curtindo muito. Vou lá ver o que é. É verdade. Excelência, o que tá faltando, Excelência? Mas eu não sei, Zé, eu falei antes do meio-dia, enfim, eu não sei se essa saída do Fernando Diniz, do São Paulo, e a chegada de um novo treinador vai fazer com que o São Paulo consiga voltar a crescer. E acho também que não vai dar tempo, se crescer, de disputar o título. Acho que o São Paulo já está alijado da disputa do título do Campeonato Brasileiro. Mas tem que ficar esperto. Não sei se o São Paulo tem potencial para crescer. Se tiver, e eu acho que o principal problema do São Paulo hoje nesse momento foi sim a casa-mata, foi sim relacionamento do seu técnico com os jogadores. Se o São Paulo tiver aí fôlego e condições de se reagrupar, daqui a pouco pode virar aí um adversário a ser mais competitivo, porque nesse momento o São Paulo está competindo, né? E aí, por que isso é importante? Porque o São Paulo pega o Flamengo no meio do caminho, lá na última rodada a gente já falou sobre isso. Então, não sei, tô curioso com relação à reação do São Paulo a partir de agora com a saída do Fernando Diniz. Um novo técnico pode ordenar, mas são só 4 jogos. Não, São Paulo tá fora. Não, mas não é o que ele tá falando, ele tá dizendo voltar a jogar bem, voltar a ser complicar. competitivo. Não, Daqui a isso aí pouco pro vai pegar o São Campeonato Paulo. Paulista. Não, para o confronto com o Flamengo. O São Paulo pega o Flamengo. Na última rodada. Pode voltar a ser competitivo, porque o São Paulo tá despencando, daqui a pouco pode perder essa vaga em G4, G5 e aí por diante. Por isso, tu pode ter um time brigando por vaga em G4. Não, mas aí você precisa ser competitivo. O São Paulo não ganhou em 2021 ainda, Cristiano. Não ganhou, ganhou, em fevereiro. Vai ter que ganhar, eu Não concordo ganhou ainda. contigo, mas não vai ser o novo técnico, com a varinha de condão. Não sei, daqui a pouco pode resolver. Daqui a pouco o problema principal do São Paulo era a relação do Diniz com o grupo de Os jogadores. jogadores derrubaram o Diniz, pode ser? O que o cara, São Paulo volta a o que jogar o bem. cara fez com o Tietê é brincadeira, né? O Fernando Diniz tem que melhorar e muito fora de campo. O extracampo do Diniz, a relação dele com as pessoas não pode ser daquele jeito que ele apresentou no jogo contra o Bragantino, por exemplo. E ele sentiu tanto que ele mudou depois. Os próprios relatos dos colegas que acompanhavam o São Paulo falavam de um Diniz diferente, mais retraído, que já não gritava tanto, não cobrava tanto os jogadores. Por quê? Porque ele sentiu o baque. O que ele fez com o Tietê, ele perdeu o grupo. Não adianta os caras ali. Você tá num vestiário onde os caras ganham 300 mil, 400 mil, o Daniel Alves 1 milhão. Aí você vai tratar os caras aos berros e com falta de respeito, vai perder os caras. É regra isso. E é o que o Abel faz no Inter, por exemplo. Chega aí, enche os caras de carinho, né? E os caras respondem dentro de campo. Ontem eu fiz um comentário pro Guaíba Esportes. Isso é uma coisa que o Jason tá falando que é bem correta, tá? Parece que o treinador ele tem só atribuição tática. Não! Que ele tem só isso. Eu fico muito preocupado quando vejo, assim, vários analistas colocando, né, que esse campeonato, aliás, tem surgido isso bastante no centro do país,
que tem que entender que o campeonato é atípico e por isso que o Internacional conseguiu, eu li isso e ouvi isso, que o Internacional é um campeão por conta de um campeonato atípico, em que o nivelamento se dá por baixo, etc, etc, etc. Bom, eu não sei qual é, assim, essa espécie de fetiche pelo conceito, sabe? Que anda poluindo a análise esportiva nacional, especialmente a análise mais nova. Parece que precisa ter uma sofisticação, que é o que eu estou colocando, tática, para que se tenha um campeão legítimo. O Inter tem um grande trabalho de treinador. O treinador não é só o cara que põe lá um determinado padrão, não é só o modelo de jogo que faz ganhar, não é só a tática que faz ganhar, é a junção de coisas. Eu vi, até não era muito fã, porque eu acho que ele foi meio assim, meio cruel, falo bastante sobre ele lá nos anos 90, especialmente com o Grêmio, mas eu vi um vídeo do Armando Nogueira, que foi um grande jornalista, assim, falando sobre a preparação para a Copa de 94, e ele colocando que a grande virtude daquele time era uma capacidade de concentração, uma capacidade mental, aliada a uma estrutura física muito boa. Foi um trabalho físico muito bom, na época comandado pelo Moraci Santana. E isso é trabalho de treinador. Da mesma forma que o mesmo Parreira, em 2006, não conseguiu fazer a seleção brasileira jogar por uma capacidade mental lamentável, em que os jogadores fizeram que tudo que eles tinham vontade e não se concentraram direito para aquela competição, e era um time muito melhor em termos de nomes, era um time que reunia lá Ronaldinho, Kaká, Ronaldo e Adriano, 3 foram melhores do mundo e um só não foi porque acho que não quis, e com Cafu e Roberto Carlos, e um grande time que não conseguiu nada. A capacidade mental, ela é a atribuição do treinador. A virtude do Inter é aquilo que o Zé Aldo falou, da teoria do alicate, né? É um time competitivo, e isso é treinador. O Fernando Diniz, ele se perde mentalmente depois que é eliminado pelo Grêmio. Antes tinha uma sequência boa, era assim taticamente um time mais sofisticado. Agora, mentalmente, o time desabou, e também é trabalho de treinador, porque ele se perde no comando, ele se perde no trato, ele se perde na lida diária. O treinador, ele também tem essa capacidade de mobilização, de injetar mentalmente uma cultura nos seus jogadores, e com isso o Abel Braga fez, num curto espaço de tempo, um trabalho memorável. É um trabalho único, sim, é mérito do treinador. O treinador não tem só atribuição tática. Eu fico meio assim porque estão vendo lá, porque o Inter não tem, é um jogo reativo, tá, e daí? O time que compete, é um time que compete bastante. E a gente vai aprendendo cada dia a entender que não existe um modelo certo ou modelo errado. O modelo tem que ser funcional. E em todos eles, apresente uma coisa. E isso aí eu nunca vi um campeão não ter, que é nível de competição. Todos os campeões, eles têm mentalidade de competição. Todos. E o Inter tem essa mentalidade. Apenas 4 clubes no Campeonato Brasileiro não trocaram de treinador: Grêmio, Atlético Mineiro, Santos e Ceará. O Grêmio segue com Renato, o Galo com Sampaoli, o Santos com Cuca e o Ceará com Guto Ferreira. A modalidade do brasileiro, que o Carlos Guimarães falou, está absolutamente correto, mas a modalidade do brasileiro, ela apresenta alguns outros fatores que são determinantes. As rivalidades regionais, por exemplo, já em algumas competições, elas tiveram um papel decisivo na conquista de título. É claro que um time, se ele não fizer campanha, se ele não correr, se ele não marcar, se ele não tiver um artilheiro, se ele não tiver um bom goleiro, se ele não tiver um bom sistema de defesa, ele não vai chegar para brigar pelo título. Mas quando chega para brigar pelo título, esses fatores, eles também dividem espaço na conquista com esses outros que são variáveis aleatórias, mas que por vezes se fazem presentes. Pega um confronto entre um time de outro estado contra alguém que no estado dele tem uma rivalidade, o adversário da rivalidade local pode interferir a favor. Nós tivemos exemplo, o Flamengo foi campeão e teve um jogo lá em Campinas, me parece que foi com alguém que o time de São Paulo, para o outro não ficar com o título, foi lá, acho que foi quem é que brigava com o Flamengo naquele título além do Inter? Tinha mais alguém. E teve um jogo em Campinas que o Flamengo foi lá e ganhou de um pé nas costas. Não me lembro se foi o São Paulo que facilitou ou o Corinthians facilitou para no São Paulo ou Palmeiras.
Então Felipe tinha que defender. Até num pênalti, Felipe nem foi na bola, Rio, foi o Corinthians. Então essas coisas também são fatores menores, mas que exercem algum tipo de influência muitas vezes nas conquistas. O fato é que um time para ser campeão, um treinador para levar um time à conquista de um título, ele pode fazer só com base no trabalho, independente do que acontece em paralelo sobre o qual ele não tem controle. O que está fazendo é exatamente o Abel. Ele está trabalhando o Inter. Ele está treinando o Inter, treinando os jogadores, controlando o vestiário, não deixando entrar lá nenhum tipo de dificuldade, nenhum tipo de sentimento derrotista. E isso está criando no Inter uma mentalidade de confiança. Não de otimismo, mas de realismo. Os caras do Inter se entregam de uma maneira impressionante, como eles, naqueles momentos em que o Inter faz o resultado, que é na hora da pressão no adversário, como eles buscam obstinadamente o resultado. O Abel, quando chegou, ele disse que ele vinha para ser gestor, lembra? E parece, claro, também dentro de campo, porque mudou muita coisa, né? O Inter hoje é um time totalmente diferente do Cudê, mas ele está fazendo essa gestão com um sucesso extraordinário, como talvez nunca se viu em termos de recuperação, de recuperação de vestiário, de um time cabisbaixo para um time que volta a ser vitorioso, engrena 9 vitórias consecutivas. Então, realmente, essa gestão Abel Braga, ela está sendo responsável, na minha opinião, pelo Inter ter dado essa arrancada e ter conquistado a liderança do Campeonato Brasileiro. É aquilo que falávamos há pouco, vai ter que se manter, porque o Flamengo, o que o Inter fez com o São Paulo, por exemplo, o Flamengo tá louco para fazer com o Inter, que é olhar no retrovisor e ver aquele caminhão vermelho vindo atrás. Foi o que o São Paulo fez, olhou no retrovisor e o Inter atropelou. O Flamengo agora tá querendo se alçar e ser ele, esse caminhão que atropelou, como o Inter fez contra o São Paulo. Então o Inter a batida vai ter que ser forte pro Inter nos últimos jogos do Brasileirão para ele confirmar esse título. Tá na mão do Inter. O Inter não é virtual campeão, mas o Inter é de fato o favorito, mas não é o virtual campeão, tá longe disso. Tem muita coisa ainda nesse Brasileirão, tem muita coisa. O Magno tá pedindo aqui para dar um alô para São Luís Gonzaga, que é a terra natal dele, que é a minha terra de infância. Eu falo a minha terra natal porque fui criado em São Luís Gonzaga, mas hoje nós temos lá uma emissora completando 40 anos no ar. É a Missioneira, que é a emissora que está com a Rádio Guaíba, retransmitindo sempre os nossos jogos, as nossas jornadas, na frequência AM de 1010 e na FM de 94,9. O Luiz, como é o nome da turma lá? Não quero errar aqui, eu quase acho que ia trocar o nome de um diretor de uma pelo diretor da outra. Então, para toda a equipe lá, para toda a equipe da Rádio Missioneira, quero deixar. O Nivaldo, é o Nivaldo o comandante lá. Obrigado, Magno. Nivaldo Maciel. Eu quase fiz uma. Nivaldo Maciel. Conhece o Nivaldo, né, Bruno? Meu bruxo. Gente fina da melhor qualidade, diria Mário Lima. Nivaldo, dei uma patinada aqui, mas não dei o nome do outro lá. O outro é o teu concorrente, senão fica que nem os meus amigos da pescaria que Grande Nivaldo. Ficavam falando. Nivaldo, valeu, um abração, parabéns pra ti pelo comando. A Missioneira se transformou numa referência nessa região aí, faz um trabalho de jornalismo de rádio do interior com muita responsabilidade, toca música, anima as pessoas e especialmente trabalha de forma comunitária, atualizando as coisas pra cidade. Então, cumprimentos e muitos tantos outros anos de sucesso aí pela nossa Rádio Missioneira. E obrigado pela confiança e pela parceria aqui com a Rádio Guaíba. Essas emissoras do interior nos prestam uma força inestimável, né? Poxa. O cara tá lá no interior, daqui um pouco liga lá, tá narrando o Magno, tá narrando o Oreste, tá narrando o Ravazoli. E não só para isso. Você cita o jogo, mas, por exemplo, à tarde no Repórter Esportivo, muitas das vezes, agora vai começar o Campeonato Gaúcho de novo. Nós nos utilizamos das nossas emissoras parceiras no interior do estado, justamente para informações. Do São Luís, Rádio Repórter, o pessoal entra no ar, traz as informações antes dos jogos contra a dupla Grenal, das outras localidades, onde nós temos as nossas retransmissoras em Pelotas, enfim, onde tem uma retransmissora e tem jogo, por exemplo, da dupla Grenal, a gente busca informações com eles, porque eles estão acompanhando lá o dia a dia e tem embasamento para nos informar com relação aos adversários. Então essas parcerias, elas são fundamentais. Daqui um pouco vamos falar sobre o jogo de amanhã. Amanhã é Grêmio e Santos, né? 4 horas. 4 horas é o jogo da tarde. Na quinta-feira
temos o jogo do Internacional, que é lá contra o time do Atlético. Ô Zé. Eu tô com a Doca na linha, Bruno. Deixa uma manchete e depois a gente volta contigo. Primeiro WO em Mundial de Clubes. A Doca vai nos falar das gotas prostáticas. Em pleno feriado, a Doca não se entrega, tá sempre. E vem com aquela motivação, com aquela energia. Boa tarde, Doca. Boa tarde. Nesse feriado eu já fiz 32 emissoras hoje. Com feriado, sem feriado, tem que trabalhar, chuchuzinho. Bora! E vamos falar das gotas prostáticas da Nutracêutica Praia Mar, falar de prevenção de saúde, porque tem que falar, né? Porque, meu amigo, coloque uma coisa nessa sua rica cabeça. Envelhecer nós vamos. Agora, como? Isso aí depende de nós, né? E o câncer de próstata, ele é uma doença bem silenciosa. Quando o homem sente os sintomas, é porque ela já está bem avançada no corpo dele. Então, bora lá, gotas prostáticas da Nutracêutica Praia Mar. A fórmula, ela é exclusiva e auxilia contra inflamações, dores, inchaços da próstata, sensações desagradáveis que o homem sente da bexiga sempre cheia, queimação, dor ao urinar e auxilia na prevenção contra o câncer de próstata. Aí você se blinda. Aí tu vai ser aquele cara que na melhor idade curte a esposa, os filhos, os netos, tem vida sexual ativa. Então bora se cuidar. Deixa de cuidar um pouco do carro e cuida mais de ti. Onde você encontra as gotas prostáticas? Nas farmácias São João, Associadas, Panvel Farmácias, Banca 12 do Mercado Público e ainda tem a opção do nosso site nutracêuticapraiamar.com.br. Tá ok, Chuchu? Muito obrigado à nossa querida Doca. Até a próxima. A Doca falou das gotas prostáticas ao 12:29. Eu atendo recados aqui dos ouvintes e depois a gente faz um intervalo rapidinho. O que observo no Inter é que o tripé dourado, Edenilson e Patrick, sempre teve, mas eram dependentes entre eles. Porém, hoje o time tem Yuri, Caio, Praxedes e Pegloff, além de Abel incentivando o elenco, onde até o Moisés mudou para melhor o futebol. É o Eduardo Gomes, ele tá lá em Gravataí nos acompanhando e mandando esse recado aqui. Obrigado, Eduardo. É que colocou uns guris ali, né, Eduardo? E os guris correm e acabam ajudando a manter o ritmo. Daí não fica só o Patrick correndo, só antes era o Bosquilha que corria, tinham 2 ou 3 que corriam. E agora não, agora o Praxedes corre, o Yuri corre, quando o Pegloff entra que é um... E você vai ter e você precisa encontrar outras soluções porque, por exemplo, Yuri Alberto começa a ser mais vigiado pelos adversários. Aí daqui a pouco o Patrick se apresenta. O Patrick já é vigiado pelos adversários. Você tem que ir buscando alternativas, porque os adversários vão te conhecendo, vão sabendo a forma como você joga, então é importante estar surgindo sempre uma novidade. O Vinícius de Cachoeirinha diz: boa tarde, Zé Aldo, a bancada pode me explicar por que o Pintado saiu do Juventude para treinar a Ferroviária? A Ferroviária de Araraquara? O empresário. Eles pagam muito bem. É. Paulistão, para os clubes do interior, especialmente esses clubes em Ferroviária, São Bento, não, São José não tá mais, mas esses times assim, eles em Mirassol, um time que investe bastante, eles têm grana, eles têm capacidade, Ituano, eles têm capacidade de contratar esses caras, mesmo não estando em divisões altas. O Paulistão, eles contratam jogadores também de certo nome e utilizam esses jogadores, então é pela grana que o Pintado vai. Esse clube paulista é gerido pelo procurador do Pintado. Tem isso também. Então o Pintado sai do Juventude e vai pra Ferroviária de Araraquara. Se eu não estou enganado... Que é um clube pioneiro, Jason. É importante falar em futebol feminino, tá? A Ferroviária tem um futebol feminino muito forte. Ganhou a Libertadores feminino. Exatamente, ganhou a Libertadores feminina e tem várias jogadoras, ou tinha pelo menos nas últimas convocações, várias jogadoras da seleção brasileira, ainda são da Ferroviária. Então a Ferroviária tem... quem participou de um processo na Ferroviária foi o PC, do futsal. Isso. Ele participou desse processo, eu acho que antes também passou por lá, claro, bem antes o Vadão, né? Time feminino da Ferroviária perdeu a final do Brasileiro pro Corinthians. Time feminino da Ferroviária foi longe no Brasileiro feminino. Sim, o Inter foi muito bom. bem, o Grêmio também foi pro mata-mata. Acho que o Vadão chegou a passar por lá, Vadão do grande Carrossel Caipira, saudoso Vadão, né? Carrossel Caipira do Mojimirim.
O Marcelo de Lembra Lajeado. daquele time, né, Zé? Sim, porra, foi um time que marcou época, tinha gente muito boa lá, gente que foi campeão do mundo com a camisa da seleção brasileira, inclusive. O Rivaldo, é. Rivaldo. O Marcelo de Lajeado diz: boa tarde, Zé, eu vou te dar uma pauta que ninguém tá falando. Já pensou na final de Supercopa do Brasil com o Inter campeão brasileiro e o Grêmio campeão da Copa do Brasil? 11 de abril pode ser o maior Grenal da história. Extraordinário, é verdade. 11 de abril. É porque é o campeão da Copa do Brasil contra o campeão É brasileiro. porque atrasa o calendário, tá atrasado, Não, vai né? ser uma bagunça. Porque vai normalmente continuar. é em janeiro, né? Exatamente. O Atlético Paranaense e Flamengo se enfrentaram esse ano. O filho do Paulo Pelaipe faz parte do Esse projeto ano passado. da Ferroviária, diz o Fábio de Campo Bom. Só para ter uma ideia, o orçamento do Juventude foi de 1,5 milhão no ano passado, 2020. O da Ferroviária para o Campeonato Estadual, o da Ferroviária para o Campeonato Paulista foi de 6 milhões. Então, no interior de São Paulo ainda tem um orçamento muito maior do que um clube que vai, por exemplo, claro, vai aumentar o orçamento do Juventude esse ano com acesso à primeira divisão, mas os valores são diferentes, né? Então tem orçamento aí também e com certeza o Pintado vai ganhar bem mais do que ganhava no Juventude. Bem, mas assim, sim. eu acho que por mais que seja do empresário do Pintado, por mais que tenha relação talvez de amizade e o orçamento, você conseguiu classificar o Juventude para a Série A. Eu acho que treinar o Juventude na Série A não vai ganhar o título em 2021, não vai, mas eu acho que seria bem mais interessante para o Pintado treinador do que treinar na Ferroviária, né? Mesmo com toda a questão de orçamento, de dinheiro que vai entrar. Intervalo e nós já voltamos. Agora são 12 e mais 38 minutos. Estamos retomando o Ganhando o Jogo aqui pela Rádio Guaíba, sempre para o Banco Banrisul. Contrate o seu crédito consignado pelo aplicativo Banrisul Digital ou Home Banking, na hora que quiser, com a segurança que só o cliente Banrisul tem. Bem, a gente não falou sobre Grêmio e Santos amanhã, é uma projeção de um jogo em que o Santos está numa posição que não tem o que discutir, não tem o que brigar, não tem objetivos mais? Ou vocês acreditam que possa ser um jogo em que o Santos vem aqui para fazer um enfrentamento, vai se matar para tentar ganhar do Grêmio? Olha, o Santos perdeu a Libertadores, ainda tem uma luta para tentar ir, né? Mas caiu muito. Caiu muito também porque tem alguns limites de grupo, porque tinha a final da Libertadores para jogar, porque apostou suas fichas lá. E eu temo que isso possa acontecer com o Grêmio, sabe? O Grêmio, ele apostou todas as fichas na Copa do Brasil. Tudo que é entrevista depois de jogo ruim que o Grêmio faz, é dito que o único que está na final da Copa do Brasil, não se esqueçam. E se o Grêmio perder a Copa do Brasil, vai para pré-Libertadores, pela situação atual. Vai ter que apressar planejamento, vai correr contra o tempo. Eu acho muito difícil o Grêmio alcançar vaga direta na Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Só chega de forma direta pela Copa do Brasil e não tem garantia nenhuma de que a Copa do Brasil vai acontecer. O Grêmio teve nesse ano de novo aquele deslize de percurso em que diversos jogos, e posso apontar os jogos, em que o Grêmio somou um empate, e o Grêmio se contentou com o empate, e a cada empate 2 pontos foram perdidos. Posso citar aqui pelo menos 12 pontos, não, 12 não, estou exagerando, 8 pontos perdidos pelo Grêmio aconteceram em empates, que o Grêmio, 10 pontos, eu vou citar os jogos aqui, ó, Ceará, Fortaleza, Curitiba, Goiás e Vasco. Nesses 5 jogos, o Grêmio, ele tinha ele simplesmente se contentou com o empate, sentou no resultado e não, por conceito até, e não conseguiu vencer o seu adversário. Não foi nem por o adversário não deixou, não. Foi porque o Grêmio se contentou. Foi porque o Grêmio quis. Soma 10 pontos a favor do Grêmio. O Grêmio estaria com 62. Que houve, 62 pontos. Deu uma gaguejada, acontece. Soma 10 pontos pro Grêmio, iria para 62, Sim. 62 tá na briga. Vamos lá. Tira um jogo, soma 8 pontos, o Grêmio teria 60, mesma pontuação do Atlético Mineiro. O Grêmio teria 60 pontos e poderia estar brigando, se não efetivamente por título, mas numa posição confortável, mirando um G4 para entrar na fase de grupos no ano que vem, que é muito melhor, tá? Que é muito melhor e que não apressa nada. Bom, a julgar pelo modo como o Santos enfrentou o Grêmio nos 2 jogos de Copa Libertadores, é de se imaginar um jogo difícil amanhã. Não, todo jogo pro Grêmio é difícil. O Santos não vai jogar daquele jeito, tá?
E nem o Grêmio vai jogar daquele jeito. Não é um mata-mata. O nível que todo mundo entra é diferente. Mas todo jogo pro Grêmio hoje se torna difícil. O Grêmio é um time lento, eu não sei a escalação que o Renato vai colocar, ninguém sabe. É uma escalação sempre meio atrapalhada, meio estranha. O Renato, a gente até falou pouco sobre isso. Ele efetivou Tassiano como titular em 2 ou 3 jogos. Como volante titular, em 3 jogos. O Tassiano foi volante titular. Colocando até o Darlan e o Lucas Silva no banco. Eu não entendo muito bem qual é dessa formação. Então eu acho que agora o Renato vai preparar o time para a final da Copa do Brasil. Eu não sei exatamente o que ele planeja, especialmente em relação ao início do meio de campo. O resto do time eu acho que está mais definido, mas o início do meio de campo do Renato eu não sei qual é. O Matheus Henrique é titular, ok. Quem é o companheiro do Matheus Henrique? Quem é um jogador que faz essa companhia na primeira função? Eu acho que ele trabalha isso com o Maicon, mas não sei se é o Maicon. É o Lucas, né? Também não sei, porque o Lucas já ficou de fora para entrar outros jogadores. O Darlan primeiro, Tassiano depois. Não sei mesmo. Sim, não, claro. Eu tenho dúvida para saber quem é o companheiro do Matheus Henrique. Sei que o Matheus Henrique é titular, mas quem é o seu companheiro? Quem é o cara que faz companhia? Eu tenho a impressão que ele está preparando o Maicon para ser um futuro titular e que na cabeça dele o meio de campo titular é Maicon e Matheus Henrique, mas eu não sei se o Maicon tem capacidade física. Mas como é que recupera? Exatamente, como é que recupera o Maicon agora, nessa reta? Eu não sei, acho que o Lucas Silva e o Matheus Henrique, o Guimarães, eu acho que vão. Que eu acho que é essa dupla que abre o meio-campo do Grêmio. Eu acho que é isso que o Renato projeta. E ainda bem que o Palmeiras ganhou essa Libertadores e que atrasou ainda mais a decisão da Copa do Brasil. Claro, tem a questão da renovação de contrato do Renato, mas se a gente olhar pro campo, para aquilo que o Renato precisa reorganizar, recuperar, foi excelente. O Renato ganha um mês aí a mais para justamente projetar essa decisão e tentar recuperar os caras. Então é Diego Souza que tem problema, Lucas Silva que tem problema, PP que tem desgaste. O Churin perdeu espaço. Diogo Barbosa, Churin tá com problema. Churin tem um estiramento muscular. Então ele ganhou esse lastro, esse tempo para recuperar esses caras. Isso é importantíssimo. Vocês já perceberam que o Jean-Pierre joga contra adversários mais fracos? O Grêmio fez um bom primeiro tempo contra o Coritiba e o Jean-Pierre voltou a jogar bem. Jean-Pierre foi participativo, deu assistência, o Darlan também foi bem. O segundo tempo o Grêmio como um todo caiu, o Coritiba, pós a entrada do Rafinha, conseguiu pressionar e o Grêmio não foi bem no segundo tempo. Aí eu volto na melhor fase do Grêmio na temporada, aquela sequência de 16 jogos, quando o Jean-Pierre voltou a brilhar. Partidas contra Ceará, Cuiabá, Juventude, Vasco, e nos grandes enfrentamentos o Jean-Pierre sumiu, o Jean-Pierre desapareceu. Nós não vimos o Jean-Pierre contra o Santos, não vimos o Jean-Pierre contra o Flamengo, não vimos o Jean-Pierre no Clássico Grenal. O Jean-Pierre, ele tem sido aquele jogador que se destaca nos jogos mais fáceis, contra adversários inferiores, e é um jogador que está se escondendo ou não tem conseguido jogar nas grandes partidas do ano. Ficou claro para mim contra o Coritiba, o Jean-Pierre, embora tenha marcado o gol, eu acho que ele não foi muito bem no Grenal. Contra o Flamengo... Não, ele foi uma calamidade em grande parte do Grenal. Contra o Flamengo, fez muito pouco e se destacou no primeiro tempo contra o Coritiba. Jean-Pierre tem sido aquele jogador que se destaca nos jogos mais fáceis. O Jean-Pierre é o rapaz que, a exemplo do Luan no jogo de Santiago do Chile, ele pegou uma bola no mano a mano com o zagueiro e desistiu da carreira. No jogo... No Grenal. No Grenal. No Grenal. O Ribeiro erra no meio campo, o Lucas. Muito parecido o lance com o gol que o Grêmio marca. Só que era até mais fácil, entre aspas, porque tudo é difícil, né? A gente fala fácil olhando da sala com ar-condicionado. Mas o Lucas erra no círculo central. E o Jean-Pierre não tem explosão de pegar a bola e invadir o campo adversário, entrar cara a cara com o goleiro e finalizar a jogada. Esse lance me chamou muita atenção. Ele não tem arrancada e não tem velocidade. Não tem. Ele é muito técnico, mas o que me chama atenção e o que me deixa intrigado é que o Jean-Pierre só consegue jogar contra adversários mais fracos. Ele aproveita a fragilidade. E tem um outro detalhe. Eu disse aqui há algumas semanas que o Ferreira ainda é jogador de 20, 25 minutos. E vendo o Ferreira iniciando os jogos, eu sigo com essa convicção. O Ferreira ainda é um jogador de segundo tempo.
Eu não tenho opinião formada sobre essa questão que o Bruno levanta em relação a Jean-Pierre. Ouvi um depoimento de um conhecido que é torcedor do Grêmio, e ele disse assim, vai com calma. E ele fez uma argumentação que eu refleti sobre isso, vou esperar para ver. Ele diz o Jean-Pierre tem uma característica de retomada. A retomada do Jean-Pierre é lenta. Ele não esteve contra o Flamengo no 5, foi 5-1 lá, né? 5-0. 5-0. Ele não teve naquele jogo, ele teve a lesão grave um pouco tempo antes, não conseguiu jogar. Ele não teve nas decisões agora, porque ele não estava inteiro, pelo menos, porque ele vinha de lesões. Mas contra o Santos ele estava inteiro. Jogando com uma tipóia, com o dedo quebrado, com não sei o quê, cheio de receios. E sem corridas. Bem, jogando com o dedo quebrado da mão. Eu acho que no jogo contra o Santos, na Vila Belmiro, ele não estava com o dedo quebrado. Ele é um jogador que quando volta, tinha lesão muscular, alguma coisa, ele demora para pegar o ritmo. Então vou esperar um pouco mais para formar uma opinião sobre o Jean-Pierre. Já sabemos que ele sabe passar, já sabemos que ele sabe chutar, mas alguma coisa deu errado. Aquele auge do Jean-Pierre, que foi antes da lesão contra o Flamengo do ano passado, ele estava jogando fino da bola. Depois ele ficou um longo tempo parado, mas 6 ou 7 meses parado com a tal da lesão muscular. Aí ele voltou, quando ele começou a jogar bem, a dar assistência, pifar os caras, chutar, fazer gol, ele teve uma nova lesão muscular. Fora de novo. Então, quando ele tiver retomado, quando ele tiver inteiro, que não tiver receio, que ele tiver correndo, que ele tiver marcando, que ele voltar atrás da linha do meio-campo mais rápido que o Diego Souza com 35 anos de idade e centroavante, aí eu vou começar a dizer, não, para. Aí eu vou te Hoje dar, ele é titular do meio-campo pra do ti, Grêmio. feliz 2022. Pois é. Em que momento isso vai acontecer? Porque hoje ele é titular do meio-campo do Grêmio. Ele pediu, Ô, Zé, tu tá falando... desculpas do domingo, né? Quem sabe se ele tá tomando consciência que ele vai ter que se ajudar. Tu tá falando é o seguinte, a precisa competir. Sim. Ele pediu desculpas do pênalti. Eu concordo contigo. Ele precisa competir, ele precisa entender o nível de competição. Ele já tem uma predisposição, pela estética do jogo dele, a parecer um jogador que não compete. Mas ele tem condição de competir. Senão ele vai seguir os passos do Ganso, né, Guimarães? Exatamente. Ele precisa ser competitivo. O Ganso é o jogador menos competitivo que surgiu aí. Mas o Ganso no início da carreira era competitivo, tá? Ele foi perdendo isso ao longo do tempo, não foi entendendo as evoluções. E o Jean-Pierre, ele tem esse problema. Mas também outro jogador tem que ser mais competitivo. Ele parece mais competitivo porque ele até tem um bom índice de desarmes, mas o nível de competição é entender o que ele precisa fazer para deixar coletivamente o jogo mais rápido, que é o Matheus Henrique, tá? O jogador competitivo não é só o lento, o que não vai, o que fica parado. Não, às vezes o jogador pouco competitivo é aquele que prefere fazer um lance onde plasticamente tá bonita a coisa do que ser funcional pro time. E o Matheus Henrique, ele tem que entrar nisso. Sou pena que também o Grêmio perdeu um jogador com muito potencial, tá? E ele se perder com muito potencial. Esses dois jogadores. O terceiro seria o PP, que também parou. Aí já é uma coisa menos de competição, mais de cabeça, assim. Não sei o que houve com ele. Ou se ele vai junto com o time, ou se a cabeça dele tá ruim. Curiosamente, os 3 jogadores com muito potencial. Acho que é desgaste, que saem da base do Grêmio. Pode ser desgaste. PP desgaste. Pode ser que saiam da base do Grêmio, tá? Eles precisam se completar melhor. E nisso o Jean-Pierre é o que tem o maior percurso e talvez o maior potencial dos 3. É curioso. O que mais joga bola é o Jean-Pierre. O jeito que ele toca na bola, ele toca diferente. Ele tem passe. Eu já falei que ele é um potencial de seleção brasileira. Mas se não competir, ele não vai chegar lá. Ele vai ser só esse jogador que, um craque que não vingou. Ou um potencial craque que não vingou. E não pode. Ele tem que mentalizar o jogo melhor. Ele tem que entrar melhor no jogo pra ter esse grau de competição, ter mais sangue, Então ter ele mais é o centro vibração. do time do Grêmio, Carlos. Se ele não funciona, o time acaba não funcionando também. Verdade. Mas é o que falta pra ele. Em outras palavras, foi o que tu colocaste há pouco, da questão da competição. Bom dia, a opinião do Bruno está corretíssima em relação ao Jean-Pierre. Só joga as fáceis, diz o Márcio Beller. Os ouvintes se manifestando. Esse aqui diz assim: o programa não pode terminar sem o velho, o pau no Grêmio e no Renato. Impressionante. Seu Jorge Ramos de Petrópolis. Aí eu respondi pra ele, mas o senhor tá feliz com esse tipo de jogo de mimoso que o Grêmio tá fazendo, que não suja o calção? Olha aí. Não, Joguinho mimoso. Mas não é? Mas não é o que vocês estão vendo? Não é. Então me diz o que tu tá vendo diferente. Eu tô vendo um Grêmio que tá devendo, mas jogo de mimoso eu tenho uma outra interpretação. Olha os calções saindo do campo. Que tem calção? Tudo limpinho.
Esse não é o Grêmio histórico, esse não é a tradição do futebol gaúcho. Olha o calção do... resgatar aqueles anos 90. Não, eu quero Tem resgatar ator, o... Tem que, tem que ter um gramado embarrado, não tem mais. Não, olha o calção do Patrick pra tu ver. Parece um tatu, cavoca, rouba, briga e vai pro gol. Boa. Brigador. Mas Tu fica olhando o calção dos caras. Eu olho tudo. É porque Tudo? Porque o narrador tem a obrigação de tentar entender o fenômeno na sua inteireza. E eu olho e vejo os caras que saem com a roupa suja e que dão entrega e que fazem gol, se esforçam pra fazer o gol, e aqueles que ficam ali Cara fingindo que que não fazem. o calção, então... Não necessariamente, mas de regra, o cara que sai sem suar a roupa, ficou faltando alguma coisa. Ficou... Olha o calçãozinho. Por quê? Tu acha que o Grêmio tá se esforçando? Não, Zé, não acho nada. Não, como não? Tu é um homem de opinião. Não, eu tô aqui... E é de tapando opinião fogo. e opinião incisiva. Não, eu sou... Estranho que tu tá vendo coisas diferentes que nós. Eu não sei o Jason, não tenho visto. O Grêmio tá se Tu olha esforçando, calção Jason? também, Jason? Não, o Grêmio, olha, nos últimos jogos contra o Flamengo no primeiro tempo até Eu não vejo falta de esforço, cara. Até combateu um pouquinho, mas no segundo tempo... Eu vejo... É questão física, parece uma tá usina devendo. pra acender um pau de fósforo, um lance assim. Falta de esforço? Eu não vejo vagabundagem no time do Grêmio, cara. Tu pelo visto, tá vendo. Eu vejo o Grêmio tocando bola pra trás, pro lado, volta no goleiro. Isso não é uma orientação, Mas será? aí quando muda, aí pega o Maicon, aí entra o Maicon. Aí, pra ver como é uma questão talvez de orientação ou fim de característica do jogador. Aí entra o Maicon, isso muda. O Maicon pega a bola e enfia na área. Pega a bola e tenta o lançamento em profundidade. Muda quando o Maicon entra, pra ver como é a questão, talvez, de uma peça ou que outra. O Jean-Pierre, ele tá sendo esse cara burocrático. Ele pega a bola, ele olha pro lado, ele vira o jogo, vai pra um lado, vai pro outro, não se apresenta pras jogadas. Eu vejo no Grêmio uma falta de solução do seu técnico, uma falta de capacidade de encontrar aí sim soluções. O Grêmio não Você tem não tem perna, Maicon, Cristiano. O Grêmio não tem força física, não tem explosão, não tem intensidade, não tem nada. Só tem um toque de bola que é um pouco assemelhado ao que tinha quando foi campeão. Tu já pensou que o Grêmio pode ter perna, pode ter força física e tá correndo errado? E corre errado porque tá mal orientado? Não é o que parece, Cristiano. Não é o que parece. Tá bom. Não é o que Mas parece. tu não quer pensar isso que eu tô te propondo. Não é o que parece. Eu não vejo os caras do Grêmio com explosão. Tem alguns jogadores que, por uma característica individual, se entregam um pouco mais, mas na média, o Grêmio chega ao segundo tempo do jogo sem força nenhuma. Esse lance que tu pega, em especial do Jean-Pierre, que realmente ele é marcante, tem que não, botar... eu tô falando coletivamente, o Grêmio chega morto. Grenal, este lance que tu pega do Jean-Pierre, do Clássico Grenal, que a bola passa na frente dele, ele ia sair na cara do gol, ali é o seguinte, vamos botar, 40 graus em Porto Alegre, o Beira-Rio, depois que colocou aquela cobertura, que eu não sei que material não circula vento nenhum, é um calor. Ah, não, Cristiano, mas só isso aí não. Ah, então tá bom, tá certo, Jean-Pierre é um vagabundo. Não. Tá dizendo isso. Não é isso. Agora, o calor do Beira-Rio não faz o cara dar uma arrancada. Não, cara, a questão é o seguinte, o jogo estava xoxo. O jogo estava xoxo. A minha dificuldade é que eu não consigo encerrar o que eu tô falando. O jogo estava xoxo. O jogo era um mormaço desgraçado. Tu viu intensidade no Inter naquele primeiro tempo? O Inter até chutou mais. Mas não tava ruim. O segundo tempo, quando deu a diminuída na temperatura, parece que acelerou mais. Sabe qual é a minha dificuldade, Cristiano? É que se tu leva para o Grenal, vira uma coisa assim que parece que o Grêmio se resume ao clássico. Não vamos falar do clássico, onde o Inter terminou com 8 caras dentro da área do Grêmio, fazendo gol na defesa do Grêmio. Vamos falar dos outros jogos. Até esse Grenal que o Grêmio perdeu, o Grêmio se resume a clássicos Grenais. Porque a campanha não é boa. Agora, o próprio Jean-Pierre disse na saída de campo lá em Curitiba que a gente tem que corrigir, porque a gente faz o gol e recua, chama o adversário para o nosso campo. Isso é preparação física? Vamos pegar a média da competição. Eu tô te Vamos pegar o jeito que o Grêmio se comporta. Se isso é preparação física, tu fazer um gol e recuar... Um time que tem 16 empates tem ambição da vitória? Tá, Mas olha quem só. é que dá ambição ao preparador físico ou ao treinador? Pode ser a estratégia do time, pode ser Mas a quem é que preparação dá a física. estratégia? A preparação física estoura lá na frente. Do cara, daqui a pouco, o cara não ter o gás na reta final do jogo. Agora, aquele negócio que estávamos falando há pouco de a bola enfiada lá na frente, do Grêmio ficar circulando. É que botar só na conta da preparação física, Não, é eu não tudo tô lindo, botando na maravilhoso, conta mas da vamos ver o preparação contexto. física. Eu já coloquei aqui no programa para debate. O Renato tem capacidade de comandar o time em 3 competições importantes?
Ou ele, obrigatoriamente, por não ter essa capacidade, tem que escolher as Não, Copas? ele tem capacidade, sim. Ele é um técnico campeão, Cristiano. Não, cara, eu não tô dizendo que ele não é campeão. Mas daqui a pouco técnico tu que não ganha tem o alcance, Libertadores, Copa tu não do tem o Brasil. alcance para comandar num campeonato de pontos corridos, numa Copa do Brasil, numa Libertadores. Ó, vou ter que focar aqui porque eu não Mas tenho isso é como dividir o histórico do foco. Grêmio. Bom, mas é o histórico com o Renato, que é o técnico dos últimos 4 anos. O Grêmio é o rei de Copas, essa é a... Mas tá bom. Esse é o título que se dá. É perfeito, lindo e maravilhoso. Mas e por que não consegue focar nas 3 ao mesmo tempo? Porque daí é aquele negócio de poupar, como o Grêmio fez no início do ano, onde botava um time C pra jogar. Aí depois o Renato foi mudando. Depois que o Flamengo ganhou com o Jorge Jesus, aí começou a mudar. Sim, o Jesus, o Renato- legado dele Renato é esse. chegou a não ir em jogos do Campeonato Brasileiro. Não vou a Recife treinar, porque tem que treinar aqui os caras que vão jogar a Copa Libertadores. Estamos sobre a hora, tem que encerrar. Eu vi que a reação aqui é bem acentuada de interatividade, mas a maioria tá entendendo que nós estamos avaliando corretamente o Grêmio. Teve um que falou assim, ó: o que o jogador faz quando não aguenta mais fisicamente? Toca a bola, prende a bola, não corre mesmo precisando ganhar, e é exatamente o que faz o Grêmio. Esse é um dos que disse. O outro diz assim: o Zé tá certo, o Grêmio é um desânimo só, não tem preparo físico, os caras não têm vontade nenhuma. O jogo do Grêmio é sempre a mesma coisa, parece uma vaca mascando um plástico, enrola e não consegue engolir. É o Harry Petri, ele é de Passo Fundo, tá nos ouvindo lá. Isso aí entra um cara como o Maicon, por exemplo, com a sua experiência, e parece que ele manda o time pra frente. Entendeu? Entra, Sim, aí o Michael entra a sai de campo e ambição diz, da o Grêmio vitória. tá mal, tem que corrigir. Porque, ó, as questões técnicas de campo, quem Maicon fala não são joga os cortina de jogadores, é fumaça. o Maicon, é o Jean-Pierre. O Maicon não faz cortina de fumaça, o Renato faz. O Grêmio não tem objetividade no seu jogo. É burocrático e previsível. Isso, e aí entra o Maicon e quebra isso. Estouramos o horário, amanhã voltaremos 11 da manhã para continuar debatendo futebol no Ganhando o Jogo. Até lá, tchau!